Olha, olha, e tu agora podes descansar que aqueles 10 graminhas para trás ou para a frente, aqueles 3 grãos de arroz que tu apanhas, não precisas de apanhar mais, ok? Percebes? Nem precisas de pesar 10 vezes o mesmo prato de arroz. Olha, já gravaste. Sabe como que eu tenho a tua vida? Mas eu já não tenho nada a ver com isto. Opa, porque eu não sei, eu não conheço, imagina, não sei o que é. As amigas estão a fazer. Clenbuterol. Clenbuterol, não interessa, só pões a primeira parte que eu disse Então bem. depois dessas podemos começar as conversas juntos? Podemos. Bem-vindos às Conversas de Elite, hoje com Sérgio Veloso, professor, autor, especialista em nutrição, fisiologia e metabolismo, CEO da MetaClinic. Vamos conhecê-lo um pouco melhor. Sérgio, obrigado pela tua presença aqui hoje. Obrigado também pelo convite. Também pela tua disponibilidade. Sei que vieste de Lisboa, onde também tens o teu espaço, estás no teu dia-a-dia de trabalho e mesmo assim dispensaste aqui um pouco para estarmos aqui a conversar. Há sempre algum tempinho também para estes momentos. Não tens problemas com sair da zona de conforto, não é? Aí vamos falar, e é precisamente por aí que se calhar começamos, que é este teu à vontade em falar de todos os assuntos, todos os temas, que é um bocadinho isto também que quando se fala do Sérgio Veloso e a ideia que eu tenho, e até aqui como dizia quando comentámos no ginásio com algumas pessoas, olha, o Sérgio Veloso era um bom convidado. Foi logo a primeira coisa, é claro, porque ele não tem tabus e tu respondes no teu Instagram, nas tuas redes sociais, a tudo e esclareces, consegues trazer uma resposta clara, com pés e cabeça, e acho que isso é interessante, porque muitas vezes a gente quer responder a tudo e não nos especializamos em nada. Eu vejo que tu, nas áreas em que tu te dedicas, tu consegues dar uma resposta sempre coerente e com sentido. Tento-me focar também nas áreas onde eu de facto posso dar um contributo e não dispersar em áreas que não são toda a minha especialidade, mas sim, tento de alguma maneira falar de uma forma direta, talvez, alguns dizem um pouco técnica, mas assim eu acho que é perceptível, a maior parte das pessoas consegue perceber pelo menos a mensagem que quero passar, mas essa tecnicidade, vamos chamar assim, também acaba por definir um bocadinho o meu trabalho como professor, etc. Mas a ideia é também um bocadinho isso, ou seja, trazer essa componente mais científica, mais técnica, maior precisão, digamos assim, ao público em geral. E tentar também falar sobre alguns temas que normalmente são tabus, ou falar sobre eles de uma forma clara e objetiva também já, contando com alguma experiência que eu tenho também neste meio, porque eu não tenho só a ver com a minha formação académica, também com a minha parte profissional, eu também gosto, já treino há imenso tempo, há quase 19 anos, portanto acabo por estar um bocadinho dentro também por paixão e não me via a fazer outra coisa do que aquilo que eu faço atualmente. É engraçado que se vê, na minha opinião, nós conseguimos ser muito melhores na nutrição, no treino, neste caso fisiologia, quando realmente praticamos e sentimos no nosso corpo aquilo. A componente prática, a parte empírica também é importante para esse entendimento, ou seja, não experienciando, às vezes torna-se difícil conseguir perceber as coisas, pelo menos de uma forma total, de uma forma completa. Portanto, sim, acho que isso acaba por ser também uma mais-valia e, acima de tudo, lá está, ter certa paixão por isto e mais do que um trabalho, basicamente, acaba por ser algo que eu gosto realmente de fazer, mesmo a componente do estudo é algo que me dá prazer. E tens a tua clínica também, a MetaClinic, onde tens uma equipa multidisciplinar, no fundo aqui que tu acompanhas, coordenas. Queres-me falar um bocadinho disso? Eu tive a oportunidade agora também há relativamente pouco tempo e processou-se também as coisas um bocadinho na altura da pandemia, que teve os seus lados maus, mas também acabou por ter os seus lados positivos, de conseguir reunir naquele espaço, na clínica, na MetaClinic, um conjunto de profissionais, alguns que já trabalhavam comigo, outros que já foram formados comigo, portanto que no fundo conseguisse oferecer à pessoa um acompanhamento completo. Nós temos desde a área da fisiologia, temos a parte do exercício, temos a parte de nutrição, temos a componente médica, essencialmente endocrinologia e também dermatologia, mas mais ligada à estética, porque acaba por estar também muito associado aqui
à nossa área e trabalhamos de uma forma integrada, portanto, integrando todas estas especialidades, todas estas disciplinas, como, no fundo, um acompanhamento único. E basicamente é isso que nós acabamos por fazer, porque, na verdade, a mim, só assim é que faz realmente sentido e os resultados, felizmente, também acabam por mostrar isso. Eu no dia reparei que a propósito disto surgiam algumas questões, nomeadamente em relação à utilização da pílula na mulher. E se isso afetava ou não afetava os ganhos de massa muscular. Se calhar começávamos por aí, que eu ia um bocadinho mais além, que é, achas importante a utilização da pílula na mulher ou é algo que consideras que a nível da atividade física, a nível de saúde, pode ter mais prejuízos do que propriamente benefícios? Pessoalmente, é difícil considerar importante algo que, no fundo, vai substituir os ritmos biológicos normais, ou seja, há situações onde ela de facto é precisa e como método anticoncepcional, obviamente que poderá ser usada, é uma ferramenta, agora ela não a vejo como necessária nem como uma mais-valia, no fundo é apenas um método para um determinado fim, um determinado objetivo. Não há também evidência, apesar dos efeitos secundários que se conhecem, em termos de risco-benefício, no fundo é aceitável desde que a mulher também esteja disposta precisamente a assumir esses riscos, como qualquer medicamento, e eles vêm descritos. Portanto, aí é mais uma questão essencialmente da opção. Eu sei que muitos médicos, muitos ginecologistas acabam por recomendar logo desde cedo uma forma de regular os ciclos menstruais, mas lá está, no fundo, se o ciclo menstrual for regular por si, obviamente que a necessidade de tomar a pílula para aliviar os sintomas pré-menstruais, etc., no fundo acaba por ser uma forma de atenuar algo que é fisiológico, é biológico, portanto, que é perfeitamente normal, pode melhorar a qualidade de vida da mulher, mas também tem alguns efeitos secundários em determinados contextos e acaba por a composição corporal poder estar associada, embora nem sempre se verifique esse impacto. Nomeadamente, mais alguma retenção de líquidos? Sim. Essencialmente, o ganho de peso associado à pílula está associado à retenção hídrica, que é aquilo que ela provoca mais ou de uma forma mais evidente. É verdade também que algumas proestinas, que é uma das componentes das pílulas combinadas, acabam por ter impacto também a nível do apetite. Podem aumentar um pouco o apetite e se levar também ao aumento de peso, mas a grande maioria, no fundo, está associada à retenção de líquidos, embora as mulheres também respondam de uma forma muito diferencial e não podemos encontrar aqui algo que seja consistente, e mesmo os estudos também são relativamente inconsistentes, digamos assim, relativamente a essa matéria, mas sim, é consensual de que esse pode ser um dos efeitos. E pode-se comparar a utilização da pílula na mulher com a utilização, isto assim em grosso modo, de esteroides anabolizantes no homem? Não é comparável também pela questão da dose, quantidades. Não é? Portanto, a dose, apesar de o etinilestradiol sendo uma forma sintética do estradiol ser numa dose e ter um efeito que não é considerado fisiológico, porque a meia-vida do etinilestradiol é maior, ou seja, fica mais tempo no organismo, tem um efeito maior, e os estrogénios podem ter um efeito algo anabólico também. Não é comparável, okay? Não será comparável. Em termos de supressão do eixo hormonal, o impacto é o mesmo, não é? Mas com objetivos completamente diferentes. E, na verdade, há algumas pílulas, dependendo do tipo de progestina que está presente, porque a pílula geralmente tem ou é só uma progestina ou é um estrogénio com uma progestina, pode, na verdade, até ser catabólica, não é? Ter um efeito inverso de diminuição. De construção de massa muscular, neste caso de diminuição. Tu tocaste aí num assunto que eu acho interessante, que é a inibição do eixo, ou seja, a mulher, quando pretende parar de tomar a pílula, também leva algum tempo até criar esta regulação, tal como um homem quando faz um ciclo. Claro que isto depois depende sempre dos ágeis, mas isso acontece também na mulher. O objetivo da pílula é essencialmente suprimir, digamos assim, a função hipotalâmica, ou seja, diminuir a produção de LH-FSH para não haver ovulação. Esse é o objetivo principal da pílula. E, no fundo, isso é também o que acontece com os esteroides anabolizantes no caso do homem. Portanto, sim, por vezes há algum tempo, e as mulheres experienciam isso por vezes, algumas menstruam logo passado um ciclo completo, 28 dias acabam por menstruar, outras vai demorar 1, 2, 3 ciclos até conseguirem normalizar a função menstrual, mas por norma a função normaliza-se. E muitas vezes com a atividade física intensa ou até com uma porcentagem de dura muito baixa, deixa de existir esse ciclo menstrual. Também é algo que acontece sobretudo em atletas ou até, nem é necessário ser atletas
de competição, às vezes acontece que o atleta comum de ginásio começa a fazer. Sim, Que cuidados é que a mulher pode ter neste aspecto? É extremamente comum, posso dizer que são situações que eu acabo por lidar quase diariamente. Aquilo que é a amenorreia hipotalâmica funcional, que é aquilo que tu acabaste de definir, que é a forma mais prevalente da amenorreia secundária, portanto está associada não a uma função, a uma disfunção do aparelho reprodutor, mas sim à diminuição, lá está, do tal estímulo, e que está muito associada a esse déficit energético, não é? Esse déficit calórico que pode ser derivado da alimentação deficitária ou pode ser também ele derivado de um excesso de stress físico, e a combinação dos dois geralmente é o que leva, no caso das mulheres, a essa situação. O que deve ser evitado precisamente é não entrar no fundo neste excesso e tentar encontrar, o que nem sempre é fácil, aquilo que é o ponto de equilíbrio em termos de percentual de massa gorda que permita manter as funções fisiológicas femininas. E aqui não há um ponto que seja universal. Geralmente é assumido, isto do ponto de vista académico e meramente académico, que o nível de gordura funcional numa mulher anda perto dos 13%. Ou seja, que seria o mínimo que poderia ser atingível para manter as funções fisiológicas femininas. No entanto, isto é muito variável e podia-te apresentar mulheres que estão a menstruar com 12,5%, outras que não menstruam com 18%. Portanto, há aqui uma variação muito grande e que, na maior parte dos casos, está associada precisamente à parte alimentar, digamos assim, à parte do treino também, mas a um déficit energético contínuo, uma diminuição muito severa do consumo de hidratos de carbono, questões psicológicas também, porque o stress psicológico também afeta da mesma forma o funcionamento do eixo hormonal. Mas é esta combinação de fatores que no fundo provoca, e é no fundo aí que deve ser trabalhado. É muito mais fácil prevenir uma mulher de entrar num estado de amenorreia hipotalâmica do que curar ou tratar uma situação de amenorreia hipotalâmica funcional, apesar de ser totalmente reversível. A maior parte dos casos consegue-se reverter. Mas é um trabalho que ganhamos mais quando conseguimos fazer na prevenção. Na prevenção, sim, sem dúvida. E isso, os indicadores realmente é evitar realmente as restrições alimentares durante muito tempo. Severas, exatamente, ou seja, evitar restrições e principalmente de hidratos de carbono, porque o aparelho reprodutor necessita de hidratos de carbono para funcionar. Não de uma forma direta, mas é muito sensível às variações da disponibilidade energética, não é? E quando essa disponibilidade energética diminui, tende a haver uma retração de tudo o que são funções secundárias à sobrevivência, e a reprodução é secundária à sobrevivência, não é? Primeiro sobrevivência e depois reprodução. E só depois a reprodução, não é? Portanto, e logo o aparelho reprodutor acaba por ficar comprometido. E essa associação existe, sabe-se que praticamente as atletas que estão em amenorreia hipotalâmica funcional, há uma tendência para uma diminuição do consumo de hidratos de carbono, tendem a consumir cerca de 20% menos hidratos de carbono que as mulheres que são amenorreicas, que menstruam normalmente. E efetivamente também que o aumento do consumo tende a melhorar e a normalizar a função reprodutora num período que é muito variável, em média entre 4 a 6 meses, mas pode levar alguns 2 anos. No caso limite, posso dizer que foi o caso mais comum que eu encontrei, mas a taxa de sucesso é enorme. Ou seja, alguém que queira reverter esse processo é gradualmente começar dependendo também do caso e da forma que ele vou chegar lá, mas criar esse equilíbrio na alimentação, sobretudo os hidratos de carbono e a percentagem de gordura, de conseguir ir para um nível saudável consoante cada pessoa. A reversão é um processo muito linear e relativamente simples. O principal bloqueio aqui são as próprias mulheres, ou seja, são elas próprias que bloqueiam e que acabam por no fundo, criar aqui entraves à recuperação, com o medo de engordar, de ganhar massa gorda de forma significativa, e pela minha experiência isso não tem de acontecer. Naturalmente o percentual de massa gorda pode aumentar, mas em termos de composição corporal, em termos estéticos, a diferença não terá um impacto negativo, às vezes antes pelo contrário, o impacto acaba por ser até bastante positivo. Mas passa essencialmente por ajustar o aporte calórico, manter um balanço energético positivo, uma disponibilidade energética positiva, não de uma forma demasiado elevada, precisamente porque nós temos de garantir a adesão. Isto é algo que, a meu ver, alguns profissionais acabam por pecar porque entram logo a pé juntos com grandes excedentes energéticos, e isso é meio caminho andado para a pessoa não cumprir. Portanto,
acaba por ter depois um impacto psicológico muito elevado e sente que as alterações a nível corporal estão a ser extremamente negativas, portanto aqui um processo mais gradual acaba por ser mais positivo, por garantir mais equilíbrio, adesão. não é? Corporal, Exatamente. a nível de não haver um pico de retenção de vezes, líquidos, de massa gorda. Em muitos casos, posso dizer que tive casos de recuperação em que o percentual de massa gorda não aumentou mais de 0,5%. Okay? Apesar de ter havido um aumento de peso, esse aumento de peso foi essencialmente à custa de massa magra, não houve um impacto negativo em termos de composição corporal. Portanto, isso aí é também muito variável, mas passa essencialmente por isso, garantir um balanço energético adequado, aumentar o consumo de hidratos de carbono, ajustar também aquilo que é o volume de treino àquilo que são, no fundo, a realidade naquele momento, porque por vezes também tem de ser algo diminuído ou alterar o tipo de estímulo. Pegando nesse assunto, tens alguma recomendação a nível da regularidade do treino para a mulher, de modo a evitar do género? Por norma, quando uma mulher treina 7 vezes por semana, a predisposição será maior ou será menor? Tens uma referência que nos possas dar? É muito variável, até porque vai depender muito do quê? Vai depender muito do volume e intensidade a que o treino é feito. A mulher poderia treinar 7 dias por semana se fizesse um treino só de musculação, de uma intensidade moderada, portanto com um volume baixo, poderia eventualmente até treinar todos os dias. Portanto vai depender aqui muito do próprio treino em si. Mas por norma tentamos no mínimo dar 2 dias de descanso na semana, não treinar mais do que 3 dias seguidos, essencialmente musculação, portanto um estímulo mais anaeróbio, digamos assim, e menos da componente aeróbia, e por norma isso é suficiente e não há uma necessidade de parar por completo a atividade física, como por vezes algumas pessoas acham que será um caminho melhor, mas efetivamente não parece ser. E até o aporte calórico aqui, falaste e fez-me todo o sentido, deve ser gradual, também verificando a adesão da própria pessoa. Sim. E aquilo que no início é feito não quer dizer que depois não venha a haver adaptações e que não se possa subir mais um bocadinho. Ou diminuir mais um bocadinho, vai depender da própria resposta da pessoa. E se a pessoa tiver a aumentar de peso, a aumentar de massa magra, também um ritmo bom, nós podemos simplesmente mantê-lo consistente e energético, que permita haver essa recuperação e acaba por ser mais favorável, e se é preferível talvez demorar mais 1 mês ou 2 e fazê-lo de uma forma que permita manter uma composição corporal boa, porque isso vai garantir uma adesão maior do que tentar minimizar o tempo com um processo extremamente agressivo, que depois o que vai fazer é ou causar um trauma psicológico à pessoa porque vê-se com um corpo completamente diferente daquilo que tinha, ou então simplesmente a pessoa não aderir e a meio do processo acabar por voltar ao mesmo. Falaste em processos agressivos, e isto não se fala só neste caso em concreto, mas até atletas em várias modalidades às vezes optam por estratégias mais agressivas para dar o tal impacto metabólico, seja um atleta de competição, enfim, de competição de bodybuilding, que é uma área que eu estou um pouco mais ligado. És apologista de estratégias mais agressivas ou estratégias que nos permitam realmente este tipo de trabalho a médio e longo prazo? Como é que vês isso? Olha, isso do impacto metabólico para mim é treta. Treta em que sentido? O corpo adora rotinas e adapta-se muito bem às rotinas, e o que nós queremos é precisamente a adaptação. O impacto ou a mudança rápida geralmente tem, ou o que provoca é um desequilíbrio homeostático, deste equilíbrio que nós temos no nosso organismo, que geralmente tende para o lado mais negativo do que propriamente positivo. Portanto, eu pessoalmente gosto de intervenções mais prolongadas, mais graduais, menos agressivas, digamos assim, mas que permitam essa consistência, por assim dizer. E, por norma, os resultados não só são melhores, como são mais sólidos, que é isso que se procura. Não é? Não se procura, no fundo, atingir, se bem que no culturismo no fitness é um bocadinho diferente, porque procura-se uma determinada forma para um determinado momento. Portanto, é uma forma de encarar as coisas um pouco diferentes, porque o atleta em cima do palco está um dia, 1 hora, não é? Portanto, aí ele tentar no pico de forma. Aquela porcentagem de gordura não é possível aguentar muito tempo. Não é possível, nem sequer é desejável que isso ocorra. Até umas horas. Sim. E pronto, o bodybuilding no fundo deve ser o único desporto à face da terra onde o atleta no seu auge está na pior forma de sempre. Portanto, isso pelo menos psicologicamente, não é? O pior está no seu pior estado. Mas efetivamente é para aquele momento, portanto esse é o objetivo e é aquilo que a pessoa se propõe. Mas uma pessoa não é isso que pretende, uma pessoa com objetivos
recreativos, digamos assim, estéticos. Não é isso que pretende, no fundo, quer é consolidar esses resultados, não é? E conseguir, no fundo, manter algo que seja equilibrado. E aí os processos agressivos geralmente têm maus resultados. Eu identifico-me perfeitamente com isso, apesar de ser um fã, digamos assim, do bodybuilding. Já competi, aliás, comecei a competir cedo enquanto júnior e sempre vi muito e aprendi muito do bodybuilding, porque acho que há pilares que são muito importantes e que trago para a minha vida. Mas sempre ouvi muito isto, ideias diferentes. Eu sempre fiz um tipo de trabalho e tenho um preparador, uma pessoa que eu confio bastante, que é o Filipe Correia, sempre fez um trabalho muito direcionado para trabalhos a médio e longo prazo, step by step, mexer devagar. E rapidamente e com frequência vejo outras pessoas com outros métodos. Não, eu vou agora dar um choque nos hidratos, não sei o quê, não é? Não só na última semana, que a última semana perto de uma competição a gente sabe que é uma semana atípica no bodybuilding, em que há normalmente oscilações, mas muitas vezes durante o processo vários choques, o tal impacto metabólico. E foi uma coisa que eu, talvez pela minha metodologia, pelo que eu aprendi, nunca, aliás, e comigo, não funciona muito bem. Eu mesmo já experimentei criar este tipo de oscilações e o meu corpo não reage bem. E por norma não funciona, a minha experiência vai precisamente nesse sentido e fisiologicamente nem faz sentido que seja de outra forma. Não é? Essa questão do choque metabólico, na verdade, não tem qualquer base sólida do ponto de vista de funcionamento do organismo. Portanto, sim, a consolidação no fundo é o segredo. E se tu fores ver um culturista a sério, digamos assim, quando eu digo a sério, um culturista profissional, que nós estamos habituados a ver nas fotografias, ele está sempre bem, não é? Ele está sempre sólido em termos de resultados, está com mais retenção, está com menos retenção, portanto está com um percentual de massa gorda um bocadinho maior, apesar de ser essencialmente água, aquilo que realmente muda muito nesses físicos. Ele está normalmente ali a um processo relativamente curto da sua forma de competição. Não é? Portanto, nunca há grandes oscilações, digamos assim, nesse processo. Portanto, há esse resultado ou essa solidificação. E o que é que achas das típicas, das conhecidas cheat meal? De refeições altamente calóricas, muitas vezes até cai-se um bocado no exagero. Não estamos a falar daquela refeição hoje vou fazer uma refeição diferente, é que não vou contar calorias, mas até vou comer uma comida. Falar aquelas refeições típicas que às vezes se procura, que é vou comer tudo, vai ser hambúrguer, vai ser gelados, para dar o tal choque metabólico. Isto acreditas que traz algum benefício? Não. Como é que vês as cheat meals, ou quando recomendas estas refeições livres, como é que tu vês isto? As cheat meals não são mais do que uma estratégia de coping psicológico, apenas isso, mais nada. E há pessoas que lidam muito mal com as cheat meals e tornam, no fundo, muito difícil a adesão ao plano, por ser uma altura em que tudo descamba. Há pessoas com um perfil muito dicotómico, preto ou branco, tudo ou nada, e essas cheat meals acabam por ser um trigger para, no fundo, exatamente. Portanto, nem toda a gente funciona bem com cheat meals. Normalmente quem funciona bem com cheat meals são pessoas como os atletas, são extremamente focados e têm um objetivo e conseguem no fundo manter aquela refeição como livre e todo o resto do tempo com uma dieta bastante rígida. Eu pessoalmente não vejo qualquer interesse, e não há qualquer interesse do ponto de vista, isso é um mito, de que elas possam acelerar o metabolismo de uma forma que seja significativa. Há um aumento do metabolismo durante umas poucas horas associadas ao próprio TEF, o efeito térmico dos alimentos, e quanto maior for a refeição acaba por ser maior esse impacto, mas não tem nenhum impacto significativo a esse nível, nem quando estás em déficit energético. Na verdade, há trabalhos interessantes sobre isso, principalmente em mulheres, que tem mais a ver também com a questão da fisiologia feminina, do ciclo menstrual. Mas o período mínimo de excedente energético, que no fundo parece ter impacto nos níveis hormonais, são 3 dias de excedente calórico, não é uma refeição. Okay? Isso não tem qualquer impacto do ponto de vista hormonal, nem te vai no fundo proteger das consequências de um déficit energético muito acentuado. É uma questão meramente psicológica que em alguns casos garante uma adesão maior, noutros casos aumenta muito a ansiedade e não é de todo desejada, porque a pessoa fica ansiosa por aquele momento, não é? E a minha forma de encarar as refeições livres lá, digamos assim, com as pessoas, não que as outras sejam anormais, como estão, mas as pessoas típicas, o atleta da vida, como o amigo meu costuma chamar, é encarar refeições livres, os momentos sociais que justifiquem e tentar mesmo dentro dos limites do bom senso manter a refeição, ou seja, não cometer grandes exageros, mas permitir-se pontualmente, esporadicamente, com alguma periodicidade, ter uma refeição mais livre, um momento mais social, mais descontraído. E então, a nível de acelerar o metabolismo, o que recomendas é que seja feito esse aumento calórico
falaste de período de 3 dias, os estudos mostravam que principalmente Sim. em 3 dias hidratos ou calorias mais altas. Esse aumento do metabolismo que estás a dizer, portanto, eu acho que estás-te a referir a quando um indivíduo está num excedente energético, porque na verdade o metabolismo não aumenta de forma significativa. O que acontece? Não diminui tanto, não há uma adaptação metabólica tão grande quanto tu estás num déficit energético muito acentuado. Não é? A tendência é que o corpo se adapte ao déficit energético e reduza aquilo que são funções fúteis, nomeadamente a produção de calor, daí os níveis de T3 começarem a baixar, nós somos mais eficientes do ponto de vista energético e dissipamos menos energia para funções que não são úteis para o organismo, nomeadamente a produção de calor, que acaba por ser uma forma de dissipação. E esses dias, ou essa periodização, vamos chamar assim do ponto de vista nutricional, para garantir momentos de um aporte energético maior, podem ser interessantes em determinados contextos. Lá está, isto é muito variável, tem muito a ver com a própria pessoa, dependendo do objetivo. E sim, desde que seja o tempo suficiente para permitir que haja esse impacto positivo, e geralmente os 2-3 dias são o período mínimo e não uma refeição livre, por assim dizer. Portanto, essa programação no sentido de haver momentos na dieta em que há um aumento do aporte calórico e de preferência aumento do consumo de hidratos de carbono, porque eles sim parecem fazer a diferença. No entanto, nem toda a gente beneficia disso, e se nós olharmos para um processo que está a correr bem, ou seja, vamos pensar numa pessoa que tem 30 kg para perder, quer dizer, eu não lhe vou criar momentos de excedente energético se ela estiver a perder peso de uma forma... Então, neste caso, a balança vai-nos dando indicadores, não é? Se está a funcionar, não é? Não vamos estar a diminuir o déficit se conseguimos encontrar algum equilíbrio, a pensar que isso de alguma forma vai ter um impacto positivo no metabolismo dela, porque não vai. Okay? E se o processo está a correr bem, está a correr naturalmente, então aí não há motivo nenhum para o fazer. Geralmente estas estratégias, desculpa interromper, têm mais impacto quando nós estamos a tentar melhorar aquilo que já é bom. Okay? Melhorar o que já é bom para o ótimo é sempre muito mais difícil do que melhorar o mau para o bom. Não é? E aí sim é que estas estratégias começam a entrar em jogo, aquela diferença de reduzir dos 10% para os 8%, não é? Para os 7%. Aí sim estas estratégias podem fazer algum sentido e podem ter algum impacto. Noutros contextos, na verdade, os processos lineares funcionam lindamente e são perfeitamente viáveis. És apologista que esse aporte calórico, essa estrutura nutricional deve ser feita com alimentos reais. Isso para ti é uma coisa que te faz sentido? Sim. Ou às vezes, por exemplo, substituir uma refeição por um batido? Como é que vês isto? Eu pessoalmente, isso é assim, claro que do ponto de vista nutricional e olhando para a nutrição de uma forma muito romântica, não é? Obviamente que os alimentos reais serão sempre prioridade, mas também não vejo mal nenhum em pontualmente substituir uma refeição por uma questão de comodidade, uma questão de conveniência, e apenas isso. Mas tentar ao máximo que, no fundo, a alimentação seja através de alimentos reais, ou podemos chamar assim, não que os outros não sejam, mas comida. E há alguns suplementos que consideres prioritários? Eu sei que isto depende muito de pessoa para pessoa, da fase em que está, do objetivo, mas há alguns que tu consideres que gostes de usar particularmente e de recomendar particularmente? Dependendo dos contextos, há sempre suplementos que são interessantes. Para ganho de massa magra, para ganho de força para performance, há aquele que não se pode negar a evidência porque está mais do que comprovado o seu efeito positivo, que é a creatina. E em muitos contextos faz obviamente todo o sentido, principalmente quando falamos em performance, ou seja, quando o objetivo é desempenho. Okay? E aí a creatina tem um impacto significativo, sem dúvida. Depois existem outros suplementos já que vão depender muito do objetivo. Quando o processo é perder peso, então eu posso dizer já que não há. Okay? Termogénicos e L-carnitina. O impacto que tem a nível da perda de peso é praticamente nulo. Eu sei que me podem apresentar um estudo ou outro, mas indo ver a metodologia do estudo percebemos realmente que de facto não é exatamente aquilo que se quer dizer. Não há suplementos alimentares que para a perda de peso sejam eficazes, pelo menos algo que seja clinicamente relevante. Não é? Nós podemos encontrar um estudo, desde que o desenho experimental do estudo o permita, e que ele seja suficientemente longo e com uma dimensão de uma amostra suficientemente grande, encontrar um efeito que é estatisticamente significativo, mas que do ponto de vista clínico não tem relevância nenhuma. Por exemplo, um grupo de indivíduos obesos perder 1 kg ao final do ano, como suplemento, não é?
pode ser estatisticamente significativo, mas do ponto de vista clínico não serve para nada. Eu consigo muito mais através da alimentação e do exercício. Não é? E portanto aí, lá está, acaba por não demonstrar benefício absolutamente nenhum. Agora, quando o objetivo é performance, então aí sim já encontramos alguns suplementos que podem fazer algum sentido, e a creatina está longe no topo. E depois, obviamente, que há necessidades nutricionais que são avaliadas, e muitas vezes também do ponto de vista analítico encontramos algumas carências que têm de ser tratadas através da suplementação. A alimentação não resolve tudo, e quando as carências estão estabelecidas e são diagnosticadas, é importante suplementar para conseguir uma dose suficiente para que os níveis normalizem, e através da alimentação muitas vezes isso torna-se inviável. É mais apologista dos multivitamínicos ou de ver caso a caso e algumas vitaminas isoladas, alguns minerais isolados para cada pessoa? O multivitamínico é um suplemento bastante inútil, por assim dizer, no sentido em que, através da alimentação ou de uma alimentação bem estruturada, nós conseguimos efetivamente encontrar aquilo que precisamos. E é também um mito ou uma falácia dizer-se que os alimentos, por estarem a perder propriedades nutricionais, nós precisamos suplementar. Eles podem estar a perder nutricionalmente alguns nutrientes relativamente ao que encontraríamos noutro tipo de produção menos intensiva, mas ainda é o suficiente, ou não há evidência que não seja o suficiente ainda para colmatar as nossas necessidades. Em determinados contextos, mais uma vez, o multivitamínico pode fazer sentido, nomeadamente uma dieta demasiado restrita com déficit calórico muito elevado. Porque aí sim, nós estamos em déficit calórico, estamos a ingerir pouco, também vamos ingerir menos micronutrientes e as necessidades nutricionais podem não ser satisfeitas, e um multivitamínico pode fazer sentido. Agora, em alguém que está numa dieta isoenergética ou até num excedente energético, não é expectável que lhe vá faltar absolutamente nada, a não ser que, comprovadamente, do ponto de vista analítico, nós encontremos essa evidência. E é isso que deve ser feito, não é suplementar com um bocadinho de tudo à espera de colmatar uma determinada deficiência, até porque se nós encontrarmos deficiências específicas, não é? O multivitamínico pode ser contraproducente. Portanto, se eu tiver uma deficiência em zinco e for suplementar com multivitamínico que tem zinco e cobre, provavelmente eu vou aumentar a minha deficiência por competição. Então acaba por não funcionar muito bem tão linear quanto quando esses déficits realmente existem. Há pouco falámos de um tema, a meu ver, interessante, que é o culturismo deve ser dos poucos desportos em que o atleta chega ao dia em que sobe ao palco. E é verdade, as meninas conseguem... Completamente. Sim. Psicologicamente, sim, talvez sim, no seu, aquilo... Não, diz que se assobam para ele cai para o lado porque estamos desgastados. Para estarmos naquele porcentagem de gordura que é realmente extremo, aquilo é mesmo para o momento, não é? E depois temos que repor água, repor um conjunto o processo reverso. Mas sem considerarmos, se calhar, estes últimos 2-3 dias, que são dias diferentes, atípicos, consegues ver ou tens alguma perspectiva de existir um caminho no bodybuilding que seja um caminho saudável, ou achas que o bodybuilding não há forma de o fazer saudável? Há forma de o fazer saudável, não tenho dúvida relativamente a isso. Talvez não haja forma de competir dentro daquilo que são os padrões atuais do desporto de uma forma saudável. Okay? Isso talvez não exista. Agora, o culturismo como desporto, digamos assim, não falando só para a parte competitiva, não é só para a subida a palco, pode ser algo perfeitamente saudável, depende muito também daquilo que são os objetivos e onde a pessoa quer chegar. A fasquia que está muito alta, normalmente. E nós sabemos que hoje em dia, para competir em culturismo, não há forma de competir sem fazermos o suporte com os anabolizantes. É muito difícil, principalmente os homens é praticamente impossível. Ao nível que as coisas estão, é sim, muito romântico acharmos que mulheres é diferente, sobretudo biquíni, categorias de biquíni é diferente, mas os homens, e estamos a falar só do bodybuilding, categorias pesadas. Falar de mente física. Mente física, que é a categoria mais leve do bodybuilding. Pronto, e agora também intermédio, o clássico físico, mas vamos à mais leve. Sabemos que até aí isto existe. Como é que tu vês isto? Achas que há uma forma, há formas menos danosas de se fazer isto, que o atleta consiga fazê-lo por muitos anos, competir por muitos anos, ou acreditas que isto é um processo que mais dia, menos dia... Mas estás a falar com esteroides anabolizantes? Sim, com esteroides, ou seja, okay. A nível competitivo, vamos assumir que o nível competitivo existe, os esteroides anabolizantes, e de que forma é que um atleta pode fazer isto com inteligência, a teu ver?
Bom, essa pergunta é difícil de responder. É difícil de responder não por me estar a esquivar alguma coisa que relativamente a essa questão, mas porque depende muito. E eu poderia-te apresentar mais uma vez pessoas que tomaram durante 20 anos e que hoje, nos seus 50, estão bem, mesmo do ponto de vista analítico, do ponto de vista de sintomas, estão bem. No entanto, é importante também chamar a atenção que dificilmente se escaparão à terapia de reposição hormonal, dificilmente para manter a níveis normais, depois de tantos anos de inibição do eixo. Sem querer interromper e que percas o teu raciocínio, mas isso qualquer homem ali a partir dos seus 50, 60, hoje em dia não começa a procurar algumas alternativas para sentir os seus níveis de testosterona mais elevados, digamos assim? Começam a procurar, não quer dizer que realmente precisem deles, ou seja, hoje em dia sim, a terapia de reposição hormonal tem tido cada vez mais pressão. Em Portugal começa agora, eu conhecendo um pouco a realidade brasileira, já está muito instituído, portanto é algo que é bastante comum, mas muitas vezes mal feito, verdade seja dita, e isso é um lado bastante negativo, feito sem necessidade de o fazer e feito mal do ponto de vista da intervenção, é algo que está efetivamente a aumentar. Do ponto de vista clínico, isso também nos coloca uma questão ética, isto do ponto de vista médico faz o acompanhamento, ou seja, fazer essa suplementação sem haver evidência clínica que efetivamente ele necessita, havendo evidência, embora circunstancial e discutível, de que pode ter um impacto negativo em termos de risco cardiovascular, etc. Mas também podemos encontrar evidência em contrário, portanto aqui acaba por ser tudo muito... cada um acaba por ter os seus argumentos. Não acho ilegítimo de todo, não é? Acho é que se deve chamar as coisas pelos nomes, não é? E uma coisa é terapia de reposição hormonal, a terapia de reposição hormonal é feita num indivíduo que tem um déficit, tem um diagnóstico que justifica a utilização da terapia em doses fisiológicas, não é? Que é um testoviron a cada 3-4 semanas, não é um testoviron por semana, okay? Isso não é terapia de reposição hormonal, isso é um ciclo. Okay? Isso é um ciclo com outro nome. E é muito isso que as pessoas vão cada vez mais à procura. Basicamente é fazer um ciclo com prescrição médica, um pouco isso. E isso obviamente que não é algo que possamos considerar de positivo. A terapia de reposição hormonal, lá está, tem o seu lugar, e obviamente que se há ferramentas médicas para melhorar o bem-estar, a qualidade de vida de um homem, de um indivíduo, elas devem ser usadas desde que não coloquem em risco a saúde da pessoa, e aí ninguém é melhor do que o médico para fazer essa avaliação, mas um médico preparado, alguém que realmente tenha capacidade de avaliar essa necessidade. E muitos, infelizmente, de que o estão a fazer, estão a fazê-lo mal. E falo de terapia de reposição não necessariamente só da testosterona, mas também com outras hormonas. E acreditas que é mais... Surgiu isto para contextualizar, deves saber, recentemente muito a ideia do Blast and Cruise, ou seja, assim, estamos sempre a fazer alguma coisa, vai mudando as dosagens e as quantidades, as substâncias. Acreditas que este pode ser um método mais interessante ou realmente há uma competição, há uma prova, fez o que tinha a fazer e depois saber fazer uma certa paragem durante um certo tempo? Não é um método mais interessante coisa nenhuma, é mais uma treta que se inventou para estar constantemente no ciclo e reduzir um bocadinho a carga psicológica que isso acarreta, ou seja, enganar-se a si próprio e achar que está a fazer algo que vai, no fundo, atenuar ali o efeito. Não. Se for fazer análise, o eixo vai estar inibido, ponto final. Está a fazer um ciclo contínuo, porque o cruise, se for feito com 250 mg por semana de testosterona, que o atleta vai considerar uma dose baixa, mas isso é mais do que suficiente para suprimir o eixo. Portanto, ele vai estar suprimido na mesma, aí tudo ok. Vai ter um impacto menos negativo de noutros pontos, nomeadamente o hematócrito não vai aumentar tanto, o risco de tromboembolismo não será tão grande durante a fase de cruise, tudo bem, mas é um ciclo na mesma e tem o seu impacto a nível do eixo hormonal. Ou seja, fazer, na tua perspectiva, fazer a paragem completa, deixar o corpo... A fazer claro. Era para fazer com paragem completa e deixar de haver uma regeneração que demora e que leva o seu tempo o organismo voltar ao seu estado fisiológico normal.
E agora, numa outra visão, quem põe de parte substâncias químicas neste processo e procura fazê-lo de uma forma mais natural possível. Temos alguns suplementos no mercado que se fala que terem efeitos positivos neste sentido, nomeadamente o triplos, que se fala, dizes que bem. se fala. Eu estou aí por aí mesmo porque Sim. sabemos que isto está sempre a mudar. Ainda agora recentemente o tribulus, estão novamente várias sempre a investigações mudar. em torno do tribulus. Na verdade, esteve sempre no mesmo sítio. No que respeita ao seu efeito, do ponto de vista de performance e nos níveis de testosterona, o impacto é praticamente nulo. Os únicos impactos positivos que nós conseguimos encontrar nos estudos, procurarmos bem, é em mulheres, nos níveis de testosterona. Portanto, é difícil, no fundo, conseguirmos encontrar, impossível, na verdade, encontrarmos evidência de qualidade que o tribulus possa ajudar de alguma forma nesse sentido. A Ashwagandha, maca, pões no mesmo cesto, digamos assim. É por aí no mesmo cesto, embora a Ashwagandha tenha um objetivo diferente, e a Ashwagandha, entre esses que me disseste, talvez seja aquele que tem um impacto mais positivo, não do ponto de vista da testosterona, mas do ponto de vista da regulação do stress, okay? Diminuição dos níveis de cortisol. A Ashwagandha tem um efeito GABAérgico, no fundo é um neurotransmissor, aumenta a atividade de neurotransmissores relaxantes, inibitórios, e isso pode reduzir a atividade, tem um efeito ansiolítico e de redução da atividade, neste caso, do eixo associado ao stress e diminuição dos níveis de cortisol. Agora, nos níveis de testosterona. Zinco, magnésio antes de dormir, acreditas que traz um benefício também neste Não, de processo? todo. Só há um estudo a mostrar o ZMA como tendo um efeito positivo ZMA. Não estava a falar do zinco e o magnésio precisamente porque veio, no fundo, dessa combinação. Só há um estudo que foi feito pelo Vitor Conte, que é o detentor da patente do ZMA, a mostrar um efeito positivo na testosterona. Foi o único até agora publicado. O Vitor Conte também não é conhecido por ser uma pessoa propriamente idónea. Ele era o dono da Balco, a empresa que fabricou os esteroides anabolizantes para o Tim Montgomery, para a Marion Jones, etc. E, portanto, é difícil nós conseguirmos encontrar alguma evidência nesse sentido. Aquilo que se sabe é que homens com déficit de zinco têm tendência para níveis hormonais mais baixos. Não quero dizer E que a resolução, exatamente, a resolução dessa deficiência tende a normalizar os níveis de testosterona. Não que um homem com níveis de testosterona normais, por suplementar com zinco, vá aumentar a testosterona de uma forma proporcional. Não, isso não vai acontecer. Se calhar este aumento é que eu me vou embora, já descobri que afinal não sei nada, por isso já fui tudo refutado. Então, assim, quer dizer que todo o meu dinheiro que eu estava gastando até agora em suplemento e investir em comida. Depende! Esquece tudo, esquece tudo. Tudo que aprendeste até hoje, esquece. Eu já não gastava muito dinheiro em suplemento, porque eu sempre achei suplemento um pouquinho, um pouco balela, vamos dizer assim, porque tomava, nunca via muito resultado a curto e médio prazo, vamos dizer assim, né? Porque dizem que suplementação, se fizer bem, é constante. O que é constante e o resultado vai ver é precisamente a tua constância, porque no fundo, associado à suplementação, não é? Vem um conjunto de hábitos no sentido de tornar a suplementação o mais eficaz possível e isso sim vai levar aos resultados. Não é? Junto com a suplementação, se tu te alimentares bem, se treinares, tu vais ter resultados, mas não é a suplementação que vai ter o efeito, é essa consistência. Ou seja, no fundo é a alimentação, um carro-chefe de tudo. E a alimentação e o treino são, no fundo, aqui as chaves Às vezes o centrais. pessoal fala em relação a tomar bomba, toma bomba, precisa estar assim. Ou seja, a pessoa pode até tomar bomba, mas se não treinar e se não se alimentar bem, não serve de nada bem. Vai ganhar massa muscular mesma, não vai ganhar da forma que qualidade. quer, ou seja, no fundo a massa muscular ganha-se e também é... se eu estiver deitadinho na cama a tomar esteroides anabolizantes eu vou ganhar massa muscular, ponto final. E vários estudos com esteroides anabolizantes são feitos em camados. Há uma precisamente, eficiência não é? diferente Pronto, do metabolismo. Isso aí vai efetivamente acontecer, não há dúvida quanto a isso. Agora, a parte estética que se pretende, não é? Portanto, aí obviamente que o treino é que no fundo vai maximizar os resultados e vai guiar tudo. Em relação à hormona do crescimento, por exemplo, o pessoal fala muito dos esteroides todos, mas dizem muito bem sobre a hormona do crescimento, mas ao mesmo tempo nunca dizem muita coisa sobre isso. A hormona do crescimento é mais um mito, digamos assim, que se tornou por ser muito inacessível. Como ela é extremamente cara, principalmente a hormona do crescimento de qualidade, criou-se ali um mito à volta da hormona do crescimento como se fosse, no fundo, a fórmula mágica para atingir o físico. Na verdade, a hormona do crescimento oferece muito pouco para aquilo que se gasta. E um esteroide anabolizante tem um impacto infinitamente superior a nível de composição corporal do que tem a hormona do crescimento, okay? Embora, lá está,
seja mais uma das ferramentas que aí estão, mas nós sabemos que quem usa a hormona do crescimento com resultados não utiliza sozinho. Não é? Utiliza com os esteroides anabolizantes, efetivamente há um efeito sinérgico entre a testosterona e a hormona do crescimento, usada em combinação e em doses muito altas, e estamos a falar de doses superiores a 10 unidades por dia, aí sim efetivamente tem, ou parece ter um impacto bastante positivo em termos de ganho de massa magra. Mas são doses que se tornam muito proibitivas do ponto de vista económico e podem eventualmente também apresentar alguns riscos, embora no geral a hormona do crescimento seja, desde que bem tomada, relativamente seguro. Dizem um bocado em relação ao câncer, essas coisas que podem... Havendo predisposição, ou seja, a hormona do crescimento não te vai causar cancro, não é? Porque isso vai depender de uma mutação de uma determinada célula. Agora, se o processo neoplásico estiver presente, pode acelerar, okay? Mas ele tem de estar presente. Isso até é glutamina, não é? Até a glutamina... Pensar no fundo que sim, porque no fundo a glutamina é um substrato energético para as células cancerígenas, portanto, havendo mais energia, elas podem no fundo... E depois, se alguém dizer, então, mas eu não posso tomar glutamina para desenvolver cancro. Não, tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não. Aliás, é um suplemento que até poderá ajudar na altura certa, no momento adequado. E isso do cancro, sabes que é muito... algo em que se pega por haver muito medo relativamente ao cancro, mas a verdade é que o cancro, quando aparecer, ele vai buscar os recursos onde tiver. Ou seja, o cancro não pensa, não é propriamente inteligente, mas é um organismo que tem os mecanismos necessários para conseguir sobreviver de uma forma autónoma, consumindo-te a ti como hospedeiro. E vai fazer com que tu produzas mais glutamina para ele. Okay? Vai fazer com que o teu músculo liberte mais glutamina para que ele se alimente e que possa crescer. Portanto, na verdade, se ele tiver de crescer, ele cresce na mesma. Que hábitos é que consideras que serem melhores na prevenção disso? Sabemos que a atividade física, a redução do consumo de açúcar, há mais alguma coisa que recomendes a nível de bons hábitos? De prevenção da questão do cancro. Também é importante percebermos e pondo as coisas de uma forma clara, realística e pouco romântica, que eu sou bastante pouco romântico na visão destes. O cancro é uma doença genética cujo impacto do estilo de vida existe, é efetivamente grande, mas não é tudo, ou seja, essa prevenção não pode ser feita de uma forma completa só a nível do estilo de vida, porque há questões ambientais, outras questões que também estão intimamente associadas, aliás, a própria predisposição genética nesse sentido. E só o facto de nós estarmos a sobreviver e viver mais tempo já nos coloca em maior risco para o desenvolvimento de cancro. Não é? Portanto, só o nosso aumento de sobrevivência por si já é um fator de risco para isso, porque as nossas células estão constantemente a sofrer mutações e algumas delas são reparadas, outras não são. E, no fundo, não sendo, e eventualmente pode-se desenvolver uma neoplasia. Mas, obviamente, com uma alimentação cuidada, saudável, uma menor exposição a substâncias que nós sabemos poder ter um efeito mutagénico. Só que lá está, hoje em dia também com poluição, tudo isso acaba por ser, e nós sabemos que o impacto existe, acaba por ser algo um bocadinho uma roleta russa, a verdade é essa, e que pode acontecer quase a qualquer pessoa, e podia-te dizer aqui, e há pouco tempo, por exemplo, tive de uma pessoa que eu conhecia, que com 40 e poucos anos faleceu com um cancro gastrointestinal, e que tu olhavas, era um atleta, com uma alimentação super saudável, e depois olhamos para estes casos e vemos que realmente pode acontecer a todos. É mais raro, mas Sim. pode acontecer na mesma. A diminuição do risco efetivamente existe, mas pode acontecer na mesma. Mas claro que sim, exercício físico, atividade física, uma alimentação cuidada, a redução do consumo de alimentos processados, vamos pôr coisas dessa forma, pode no fundo ajudar bastante na prevenção. Mas não abolir o risco. Claro, isso vai existir sempre. E até porque há coisas que não podemos, como disseste, controlar diretamente. Não Sim, exatamente. Nós estamos constantemente expostos a agentes que podem provocar mutações nas nossas células e que, no fundo, faz parte da vida, a radiação solar, por exemplo. Probióticos. Acreditas que podem ajudar mesmo no... Há bocado falaste aqui de um cancro gastrointestinal. Acreditas que um aporte de probióticos regular, através da alimentação ou através da suplementação, pode ajudar na prevenção deste tipo de situações? Olha, eu acho que ainda se sabe muito pouco sobre os probióticos, a verdade é essa. Há assim um grande hype e com razão de haver, e a microbiota intestinal é hoje um alvo de investigação muito intensa e certamente nos próximos anos vão surgir imensos estudos nessa área, que estão agora a surgir também, portanto é uma área bastante, é uma forma bastante proeminente, mas eu pessoalmente
E isso assumo completamente que pode ter a ver com o facto de ser uma área na qual eu não tenho um conhecimento idêntico àquele que eu tenho da fisiologia do próprio organismo. Acho que também há algum exagero relativamente àquilo que efetivamente os probióticos, e aqui falo do suplemento, pode oferecer. E efetivamente em situações em que há alterações da microbiota, então sim, obviamente que a recolonização, digamos assim, fará o seu sentido. Agora, e sabe-se também que, ao que parece, e isso é algo que nós encontramos de evidência mais do ponto de vista observacional, mas que podemos assumir como uma realidade, é que no que respeita à microbiota, o que é bom é diversidade. Não é? A diversidade dos filos bacterianos estão presentes no nosso sistema gastrointestinal, mas não se sabe ao certo que estirpes, digamos assim, fazem o quê. Não é? E quando nós estamos a suplementar com uma estirpe em específico ou com uma gama relativamente restrita de estirpes, também na verdade não sabemos muito bem se estamos efetivamente a melhorar a nossa microbiota ou não, porque estamos a partir de um princípio que é difícil diagnosticar, que é, se nós estamos a suplementar algo que está realmente mal, ou seja, eu vou suplementar com probióticos, mas há algum problema com a minha microbiota, não é? Ele existe, não está tudo bem, ou seja, a microbiota não está adaptada àquilo que é a minha alimentação, porque a microbiota adapta-se à tua realidade. A microbiota de alguém que vive aqui em Portugal é diferente de alguém que vive no Brasil. Adapta-se à tua alimentação, adapta-se à realidade do ambiente em que a pessoa está inserida. Eu não tenho nenhum motivo para pensar que há algo de errado com a minha microbiota. Eu não tenho qualquer razão para achar que se eu suplementar com estirpes diferentes, eu vou melhorar de alguma forma a minha função. Não existe, não tenho sintomas de que isso possa acontecer, portanto eu vou assumir que a natureza, digamos assim, está a fazer o seu papel e que as bactérias estão, no fundo, a proliferar de uma forma que é adaptada àquilo que é o meu estilo de vida, que é a minha realidade. Efetivamente, em determinados contextos, nomeadamente reforço do sistema imunitário, etc., está comprovado que a microbiota pode ter um papel importante, mas suplementar com probióticos só porque sim, também não me parece que seja uma estratégia de interesse. Eu recentemente vi enviaram um vídeo do Dr. Dair Ribeiro que falava precisamente disso, e ele até dava o exemplo de alguns países que tinham das áreas de maior longevidade do mundo, mais população centenária. Deu um exemplo de uma zona do Japão. São chamadas Blue Zones, aquelas zonas onde... Exatamente, as Blue Zones. E um dos pontos em comum era precisamente a ingestão de alimentos fermentados que promoviam o aumento dos probióticos no nosso sistema. E também daí esta pergunta, eu sei que isto é uma área que começa a ser agora mais explorada e fala-se do segundo cérebro, que é uma zona que realmente que merece este cuidado, mas realmente a tua perspectiva... Isso, o segundo cérebro também tem a ver porque é o facto, ou é o órgão com mais células nervosas a seguir ao cérebro, portanto acaba por estar mais associado a isso do que propriamente à microbiota em si. Mas sim, aí eu não tenho dúvidas que efetivamente esses alimentos fermentados sejam importantes para a manutenção da microbiota, mas aquela microbiota é muito específica da região onde os indivíduos estão presentes e dos alimentos que eles habitualmente consomem, não é? A tua é diferente, possivelmente a tua será diferente da minha e muito diferente será de alguém que vive noutro continente. Portanto, essa adaptação existe. E porquê é que tu achas que a microbiota vamos pensar, da Papua Nova Guiné é melhor do que a tua? Não, é melhor naquele contexto. Está ajustada para aquele contexto. É melhor ali, não é necessariamente melhor aqui. Nós sabemos que há diferenças que nós encontramos, por exemplo, na microbiota de indivíduos que são obesos relativamente a indivíduos magros. De vez em quando até se fala dessa questão da microbiota ou até dos implantes de fezes para perda de peso, que é algo que tem sido também a ser explorado. Por mais ridículo que vos possa parecer e estranho, os implantes de fezes são utilizados. Como é que isso funciona? Implantam-se fezes. Basicamente é isso, fezes de outras pessoas metem-se noutra. Ou seja, as bactérias que estão presentes no intestino de uma pessoa vão para outra. Vale tudo. São só bactérias, no caso. Não. Não.
Percebeste bem? Acho que percebeste bem. É precisamente isso que eu quero dizer. Sério? E nós sabemos que há diferenças de filos bacterianos, por exemplo, há um aumento da proporção de um filo, que são os firmicutes em indivíduos obesos, e uma diminuição de outros, que são os bacterioidetos. Mas, no entanto, isso não está de forma alguma provado que seja isso que leva a pessoa a engordar, mas sim uma consequência da sua alimentação, não é? Ou seja, não é esta desproporção que faz com que a pessoa, estas diferenças, que faz necessariamente com que a pessoa engorde, não é? Mas sim sendo uma adaptação ao tipo de alimentação que estas pessoas, por norma, acabam de ter. Portanto, essa relação direta é muito difícil de estabelecer e acho que é uma área ainda estamos na infância. Não estou a dizer de todo que não é importante, claramente isso está mais do que comprovado, mas ainda falta saber muito sobre o funcionamento da microbiota e vai certamente nos próximos anos saber imensas coisas e refutar certamente algumas daquilo que são as minhas opiniões sobre o assunto, mas neste momento aquilo que eu considero é que de facto ainda se sabe pouco e especula-se muito. Essa tua perspectiva fez-me sentido, até porque eu vi aquele vídeo e achei que tinha lógica, aquilo que era apresentado pelo médico. Aliás, gosto de acompanhá-lo e tenho ali umas ideias que eu não gosto de acompanhar. Eu gosto porque vejo ele muito direcionado para o anti-aging, a uma área que me interessa e ele tem algumas coisas que me identifico. Mas quando acabei aquele vídeo, veio-me uma coisa à cabeça logo. Ok, os probióticos são importantes, mas este não é um único fator comum, porque estuda-se muito, chamarem muito estudado, fatores comuns a estas zonas de grande sobrevivência. Não falta, exatamente. E este não é o único, não. Há outros, e são coisas que eu com o tempo também tenho procurado saber, e um fator em comum nessas populações tem uma coisa que é comparada, que é algumas dessas zonas há muito hábito de fazer uma cesta depois a início da tarde, outros em vez da cesta o hábito de ir à igreja, que é também um momento de, ou seja, há aqui vários outros indicadores, entre outros, há muito o culto dos alimentos próprios, enfim. Sabes que aí podemos voltar a dois trabalhos muito antigos que foram muito importantes também nessa área, em que mostram um bocadinho isso, ou seja, nós temos tendência a colocar toda a importância, o peso em duas variáveis que nós conseguimos controlar, que é a alimentação e o exercício, mas nem tudo se resume a isso. Por exemplo, nos anos 60, isto nos Estados Unidos, foi na altura feito um estudo que surgiu muito ao caso, eu costumo falar bastante desse estudo, de um médico, gastroenterologista até, que era o Stuart Wolf, que foi colocado numa aldeia, a estudar uma população numa aldeia, neste caso na Pensilvânia, nos Estados Unidos, mas que era praticamente exclusivo, constituída por imigrantes italianos, que vinham de uma aldeia muito específica, que era Roseto, em Itália. E o que ele verificou e que achou extremamente estranho era que a incidência de doenças cardiovasculares neles era baixíssima comparada a todos os Estados Unidos, ou seja, aquela cidade era completamente, ou diferia incompleto naquilo que era o aumento do risco, prevalência, etc., numa altura em que nos Estados Unidos estavam a subir já as doenças cardiovasculares, muito associadas também aos hábitos alimentares, etc. E ele foi tentar descobrir porque é que isso acontecia, não é? No fundo, porque é que aquela região, não é? Aquela aldeia em específico, Roseto, tinha uma prevalência tão baixa quando à sua volta a prevalência era enorme. E ele chegou à conclusão que a alimentação não seria ao contrário do que se pensava, porque eles comiam mal que se farta. Comiam chouriço, linguiça, em vez de comer as pizzas, comiam de massa fina que comiam em Itália, já se tinham adaptado a uma dieta mais americanizada, completamente diferente, doce, etc. Também, em termos de exercício, eles trabalhavam e tinham algumas rotinas também nessa atividade, mas que eles chegou à conclusão e que aquilo que os estava a proteger, digamos assim, do risco de doenças cardiovasculares era a própria aldeia em si, ou seja, os hábitos que eles mantinham da vila italiana, que tinha a ver com o facto está muito associado à parte do stress, mas ao facto das refeições serem feitas em família, de haver uma estrutura social bastante hierarquizada no sentido
no sentido etário, digamos assim, que à medida que as pessoas vão envelhecendo, vão sendo mais respeitadas, como sendo viviam várias gerações no mesmo teto, geralmente 3 gerações da mesma casa, havia um apoio muito grande de comunidade, que é algo que também encontramos, por exemplo, nas comunidades religiosas e que se associa à diminuição do risco de doença cardiovascular e outras questões, como por exemplo os adventistas do sétimo dia, que são bastante estudados e que se sabe que esses hábitos e essa crença diminui o risco de doença, mas não está associada a uma proteção divina, não, está associada a uma redução do stress que se associa à coesão desses grupos e aquilo que se forma, aos laços que se criam mesmo sociais dentro das pessoas, e isso, no fundo, é o mesmo que estava a acontecer naquele momento. E também existem outros trabalhos, mais do médico também bastante conhecido inglês, do Michael Marmot, que estudava os japoneses que emigraram para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, que chegou precisamente à mesma conclusão, ou seja, estes fatores externos, no fundo, que estão associados ao stress, no fundo isto acaba por ser stress, estão muito associados também ao risco de doença e não têm nada de biológico no sentido de poderem ser controlados através da alimentação ou do exercício. Portanto, são 2 componentes importantes, são 2 áreas importantes, mas não são as únicas, não é? E não se deve resumir ao exercício e à nutrição tudo aquilo, no fundo, que é ou coloca o indivíduo em risco. O stress é, sem dúvida, aqui um propulsor, ou, pelo contrário, um protetor, quando conseguimos controlá-lo, depende do tipo de stress, não é? Sim, o stress, normalmente a palavra é entendida como algo negativo, mas o stress por si não é negativo, não? O stress é apenas algo que nos coloca fora do ponto de equilíbrio da nossa homeostase. Pode ser positivo e chamamos de um eustress, ou seja, nós criamos adaptações para ficarmos mais resilientes para quando aquele stress no futuro se impor, nós temos mais capacidade de lidar com ele, ou pode ser um distress, digamos assim, que nos coloca, no fundo, impossibilitados de conseguir fazer face a ele. O problema é que nós lidamos muito bem com o stress quando ele é agudo, quando ele é pontual, mas quando ele se cronifica já não temos mecanismos para conseguir lidar com ele de uma forma eficiente. Aquele stress de intensidade moderada, mas que vai, no fundo, se mantendo durante muito tempo, não é? E isso sim é o que parece ter impacto negativo em termos de saúde e em termos de longevidade, tudo isso. Que recomendações é que podes dar nesse sentido? Essas são as recomendações mais difíceis de dar, porque são as alterações muito mais difíceis de fazer, porque estão, no fundo, são muito estruturantes, não é? Do ponto de vista da própria sociedade. Não é? A sociedade em que nós vivemos é uma sociedade que tipicamente procura sempre mais, ser melhor, não é? Aquela tipicamente americanizada, digamos dessa forma, e que coloca os indivíduos efetivamente sobre um stress constante. Tem lados positivos, tem lados negativos, mas no fundo acaba por ser algo difícil, digamos assim, de conseguir controlar por tão estruturante que é. Obviamente que há estratégias que podem ser implementadas, que nós sabemos ter impacto positivo a nível do stress de uma forma mais fisiológica ou nas manifestações que o stress tem no nosso organismo, como por exemplo meditar, como por exemplo ouvir música, como por exemplo fazer festinhas a um cão. Portanto, qualquer coisa que te acalme, no fundo, pode ser positivo. Sabemos que fazer festinhas aos cães pode reduzir os níveis, eu tenho 2 logo, portanto, pode reduzir os níveis de cortisol em cerca de 30%. Está aí o segredo. Pronto, está aí o segredo. Aí pode ser, depende do que eles também me colocam sobre o stress em determinadas ocasiões. Portanto, aqui vai depender muito. Mas ouvir música, qualquer tarefa que te coloque, ver um filme de comédia, por exemplo, qualquer tarefa que te coloque numa situação de prazer, digamos assim, pode no fundo ajudar a aliviar esse stress. Sei que já falaste várias vezes nisso, mas água alcalina, isso também está muito em voga, toda a gente quer perceber os benefícios da água alcalina, do pH também alcalino. Aliás, isto vem até de um outro ponto, que é as dietas alcalinas, que é a alimentação estruturada para tentarmos manter o nosso pH o mais alcalino possível, também de encontro com aquilo que nós falámos, para prevenir... Mas como é que tu pões o teu pH alcalino? Pronto, tu é que és o mestre na área. Não, quer dizer, eu estou à espera de que alguém me consiga explicar como é que muda o pH do alcalismo sem ir parar ao hospital, não é? Porque isso não acontece, o nosso pH do sangue está entre 7,35 e 7,45, daqui não sai, se sair vais parar ao hospital, basicamente é isso.
e mesmo o pH das nossas células é mantido de uma forma bastante precisa, através de bombas de protões. As células têm mecanismos para manter a sua estabilidade, não é? Para manter... as células não gostam dos tais choques que nós achamos que vão, no fundo, ter aqui um impacto positivo, antes pelo contrário, ela mantém-se constantemente e está constantemente à busca do equilíbrio. E também a nível do pH, porque as enzimas funcionam a um determinado pH, ela não pode sair dali, porque sair, acabou. E é um bocadinho estranho, do ponto de vista da fisiologia, não é? Nós acharmos que podemos pensar sequer que conseguimos manipular o pH do organismo. Nós conseguimos manipular o pH da urina, okay? Do organismo não conseguimos, e o pH da urina não reflete o pH do organismo. Aliás, o pH da urina é alterado precisamente porque o organismo está a compensar, excretando mais ácidos ou menos ácidos de acordo com a necessidade de o manter constante, okay? Ele não varia. Portanto, aí, até me conseguirem encontrar uma explicação, uma plausibilidade biológica para conseguir modificar o pH do organismo, apesar de vários estudos já mostrarem que isso não é possível, como seria de esperar, quer dizer, não faz sentido nenhum. Corrija-me se estiver errado. Houve um prémio Nobel que veio precisamente dizer que um corpo com um pH alcalino evitava a proliferação de determinadas doenças, nomeadamente o cancro. Não sei se foi algum prémio Nobel, não sei dizer, não reconheço, mas pronto. Mas essa ideia vem de muito longe, vem até do Otto Warburg, que foi um dos investigadores já nos anos 30, que trabalhava na área do cancro e descobriu uma coisa... Acho que foi ele que ganhou o prémio Nobel nessa área. Uma coisa maravilhosa que é o quê? As células cancerígenas, numa caixa de Petri, num meio alcalino, não desenvolvem. Mas o nosso corpo não é uma caixa de Petri. Ou seja, eu não consigo manipular o meio, como ele conseguiu manipular, eu não consigo manipular para torná-lo alcalino. Okay? Isso não vai acontecer, eu não consigo. Se acontecesse, estava muito mal noutros aspectos, o funcionamento de outros sistemas. Portanto, não é sequer algo que possa ser transferível para um conceito biológico. Não é? E o Otto Warburg também era muito conhecido por ter uma visão também muito romantismo a nível da alimentação. Ele era grande adepto da alimentação biológica, etc. Portanto, um excelente cientista, mas que extrapolou a sua investigação de uma forma algo abusiva para outras áreas e trouxe também aqui alguns... Pronto, e também a questão do metabolismo do açúcar, etc., no cancro, mas nesse aspecto não há nenhuma evidência nesse sentido. Que o açúcar é utilizado como... ou do pH, estamos a falar do pH, pH, certo? Sim. Okay, mas que o açúcar é utilizado como fonte de energia... mas lá está. Para desenvolvimento de células cancerígenas. Não conhecendo o metabolismo do cancro, das células cancerígenas, é muito fácil achar isso, porque efetivamente o substrato energético preferencial das células cancerígenas são os hidratos de carbono, nomeadamente a glicose, porque elas são, no fundo, praticamente dependentes das vias glicolíticas, da metabolização da glicose. No entanto, se realmente aprofundares o metabolismo do cancro, consegues perceber uma coisa muito simples, que é, se eles não têm açúcar, se eles não têm glicose, eles vão arranjá-la. E o que vão fazer é consumir-te para conseguir produzir. Vão libertar substâncias que são, no fundo, inflamatórias, substâncias produzidas pelas próprias células, no sentido de catabolizar os teus tecidos, fazer com que haja uma produção de glicose por parte do fígado e ele está a ser alimentado na mesma. Portanto, o cancro arranja mecanismos para conseguir sobreviver em qualquer contexto, quer lhe dês açúcar, quer não dês. Isto é uma realidade fisiológica e algo que, estudando a fundo o metabolismo do cancro, se consegue perceber de uma forma bastante clara. Ele consegue sobreviver e tem todos os mecanismos para conseguir sobreviver às tuas custas. E se tu lhe deres hidratos de carbono, açúcar, o que quiseres, ele vai-te talvez consumir menos, vai precisar de menos, vai conseguir possivelmente proliferar mais, também é discutível. Mas se tu não lhe deres, ele também vai buscar outro sítio. Portanto, aí não há, ou é difícil achar que podes, no fundo, escapar ou manipular nesse, ou bloquear o que ele desenvolve. Não, isso não bloquear, não bloqueia de certeza. E posso também dizer que, nesse sentido, surgiram muito a questão das dietas cetogénicas, no caso do cancro, e mais uma vez, tirando no caso do glioblastoma, que há um ou outro trabalho a sugerir um impacto positivo, não parece haver nenhum aumento da esperança de vida associada a uma dieta sem hidratos de carbono, praticamente nenhuns,
e antes pelo contrário, uma diminuição da própria esperança de vida, mas associada a uma perda de massa magra muito acentuada, porque a sarcopenia ou a caquexia, a perda de massa muscular, é uma das formas da pessoa morrer com o cancro, não é? Ou seja, é consumida de tal maneira, e isso é algo que nós encontramos, ou seja, um dos efeitos do próprio cancro é a pessoa ficar definhada, não é? Perder muita massa muscular. Isso é o quê? No fundo, é o cancro a consumir-te, não é? Ele tem de se desenvolver à custa de alguma coisa, e também tem um impacto negativo no teu apetite, também é essa questão, reduz muito o apetite em alguns casos, e isso faz com que tu percas muita massa, mais do que massa muscular, massa celular, portanto, perdes massa no geral, e isso é um dos fatores que pode levar à morte. Ou seja, a alimentação que não vale a pena olharmos para ela com o objetivo de tornar o nosso sangue mais alcalino, porque isso não vai acontecer diretamente, muito menos pela água. Se acontecesse, era um problema sério, seja pela água, seja através da alimentação. Isso seria um problema muito sério, porque se saísses daquela faixa que estávamos a falar de pH, provavelmente ias parar direitinho ao hospital. E relativamente ao cancro, é uma questão muito controversa. Relativamente a essas questões que nós falámos, na minha opinião, acho que ficou clara, mas depois, lá está, estamos a falar em situações muito delicadas, onde as pessoas estão dispostas a tudo para, no fundo, conseguir escapar, digamos assim, quando são colocadas numa posição dessas, e infelizmente muita gente acaba por, de uma forma consciente ou inconsciente, porque o falso conhecimento é muitas vezes mais perigoso do que o desconhecimento completo, aproveitar-se, entre aspas, um bocadinho da situação. E aqui o aproveitar-se põe entre aspas, porque muitas vezes não é consciente por parte do profissional, é sim talvez um falso conhecimento relativamente a essas questões. Mas são pessoas muito suscetíveis, situações muito delicadas, e que, pronto, devem ser tratadas com bastante cuidado nesse sentido, e principalmente numa fase da vida que é tão crítica, que às vezes vamos para tentar melhorar por completo o seu estilo de vida de uma forma completamente, ou tentar atingir a perfeição a esse nível, vamos privá-las de muitas coisas boas da vida, que provavelmente será a última oportunidade dela conseguir, no fundo, tê-las, porque mais tarde ou mais cedo a doença vai desenvolver e a pessoa vai no fundo morrer. Portanto, é aqui uma fase muito delicada, onde eu pessoalmente, lá está aí falando, não gosto da parte do metabolismo, mas do ponto de vista humano tenho sempre algum cuidado quando da forma como falo sobre esses assuntos e na própria tem que haver sempre ali um equilíbrio, sobretudo por isso. Sim, por essa debilidade da própria pessoa. É uma situação muito frágil, é uma situação muito, muito delicada. Eu sou fã de água com limão e junho. Não é para perder peso. Tudo bem? Não é para perder peso. Mas sobretudo pelos benefícios da vitamina C, que eu sei que o limão tem e consigo absorver logo de manhã. É um hábito que eu tenho já há muito tempo. Mas eu sei que tu não. E sabes que o sumo de meio limão tem menos de 20% da vitamina C que tu precisarias. Espremo o limão todo. Tenho lá uns limõezinhos em casa, vou apanhá-los e espremo. Tens talvez 30% das tuas necessidades diárias de vitamina C nesse copo. Mas pronto, eu sei que tu falas bastante disso. Para perder peso, eu também sei que não é o facto de tomarmos o limão em junho que vamos perder peso, mas como é que é a tua perspectiva nisto? Havês algum benefício nisso? Ou de todo? Se gostares, sim, de resto não vejo benefício nenhum. E, por exemplo, o beberes um copo de água logo quando acordas, são hábitos que até se fala logo para começar a ativar o nosso sistema. Vês benefícios nisso? Não acreditas que isso seja por aí? Gerimos líquidos quando acordamos, sobretudo água ou tal limão? Não? Isso tem muito a ver com um certo romantismo que foi associado à nutrição, porque não há nenhuma evidência nesse sentido. Ou seja, eu não desidrato durante a noite, não tenho falta de água, isso não vai acontecer. O organismo está em homeostase, ok, preciso de beber, preciso desses líquidos, mas ser quando eu acordo ou ser noutra altura qualquer, no fundo, não vai fazer diferença nenhuma. Okay. Ou seja, de manhã... Eu sou muito mecanicista do ponto de vista da perspectiva da nutrição. Portanto, sim, bebe água, se a pessoa tem... Gostas, bebe. Não digas é que é para perder peso, exatamente, não é? Não tem problema nenhum, não tem mal nenhum, aliás, só tem benefícios, a pessoa deve efetivamente hidratar-se. Agora, não é por beber beber essa água quando acorda de manhã,
A única coisa que pode acontecer de forma positiva é ter um bocadinho menos fome para o pequeno almoço. E isso efetivamente acontece. Nós sabemos que se bebemos muita água, como o estômago dilata, durante ali 10, 15 minutos pode haver uma diminuição do apetite. No entanto, tirando isso. Não é por aí. E há alguma recomendação nesse aspecto que tu dês aos teus atletas, às pessoas que acompanhas, algum hábito com o qual recomendes começar o dia? Não, eu gosto pouco de rituais. Ou seja, pequeno almoço. Exatamente, começa o dia com o pequeno almoço. Okay. Porque convém. E quando não é com o pequeno almoço? Em caso de fasting, jejum intermitente? Como eu, por exemplo, também não acho piada nenhuma, nem utilidade nenhuma. O jejum intermitente também não vai ser algo que eu vá naturalmente recomendar. Aliás, o jejum intermitente a ser feito é feito precisamente ao contrário, não é? Portanto, de uma forma síncrona com o nosso ritmo biológico, ou seja, seria feito à noite e não de manhã. Ou seja, a janela alimentar deveria estar sincronizada com o ciclo de luz. E evitar, sim, é comer na altura em que essa luz acaba por, ou seja, durante a noite. Mas sim, final do dia, final e do noite. Dia, sim. Uma pessoa que por norma não tenha muito apetite de manhã e que custa a comer, e deves ter casos destes também, de manhã não tenho fome e não há necessidade nenhuma de obrigar nesse sentido. Como é que costumas abordar estas situações? Dar mais algum espaço e só precisa pessoa tentar perceber o porquê, porque muitas vezes tem a ver com a forma como ela, digamos assim, educou o organismo. Como muito à noite, é natural que de manhã não tenha fome. Algumas pessoas têm ritmos que são dessa forma, não é? E mesmo relativamente ao pequeno almoço, se nós formos olhar e a ciência diz-nos muita coisa, os estudos, se formos olhar para eles de uma forma criteriosa, também percebemos uma coisa. O benefício do pequeno almoço parece ocorrer apenas em estudos observacionais, portanto são estudos que no fundo olham para os hábitos da pessoa e tentam associá-lo a um determinado risco, e manifestam-se em pessoas que têm essencialmente esse hábito de uma forma consistente, e muitas vezes em indivíduos que não tomam o pequeno almoço, a introdução do pequeno almoço até pode ter um efeito negativo no sentido de que aumenta o aporte calórico diário. Portanto, vai depender muito do indivíduo e das suas rotinas. O que parece ser importante, e que também poderemos tirar desses mesmos trabalhos, é que o importante, lá está, voltamos ao mesmo, é a rotina. A toma do pequeno almoço parece ser tão positiva, sendo feita sempre ou nunca. Aquilo que parece ser pior é fazê-lo de vez em quando. Okay? E essa, lá está, vai ao encontro daquilo que eu defendo muito, batalho, e que volto aqui a dizer que é a parte da regularidade. Okay? Isso parece ser algo, e algo que as pessoas falham muito, mas algo do ponto de vista do metabolismo do nosso funcionamento tem um impacto bastante grande, porque o nosso corpo tem uma capacidade de adaptação enorme. E a expectativa, ou seja, esperar, entre aspas, determinadas refeições a determinados momentos, portanto esta constância, no fundo esta previsibilidade tem um impacto positivo relativamente ao nosso funcionamento, ao nosso metabolismo. Imaginemos que acordo às 7 da manhã, não tenho apetite, só tenho apetite lá para as 10 da manhã. Tentar aos poucos ir inserindo algum alimento ou comer quando tenho apetite às 11 da manhã, se me sentir bem até às 11 da manhã. Tudo bem, pode não ser problema absolutamente nenhum, tenho a de ver os hábitos dessa pessoa ao final do dia, não é? Portanto, se essa pessoa naturalmente for alguém que não tem fome, acorda até um bocadinho enjoada, etc., mas que também não cometeu grandes excessos à noite, tem uma alimentação dentro daquilo, um padrão normal, não vejo motivo nenhum para estar a forçá-lo a tomar o pequeno almoço. Muito bem, isto hoje merecia bloco de notas, a sorte é que está gravado. Eu queria ver, era o debate dele com o convidado da semana passada. Ficou da semana passada podia ter o dele, bem assim que funciona. Temos aqui um convidado. O Miguel Mendes, também é mestre em nutrição, fez recentemente o mestrado, e também tem ali umas ideias interessantes, só que muito permissivo. Tudo é possível, depende sempre do caso. Pronto. E tu tens umas ideias diferentes. Sabes que isso é uma forma, e obviamente sem porque não conheço sequer a pessoa e sim, não vi o que ele disse. Olhar as coisas dessa forma é uma forma muito fácil de escapar aos assuntos, não é? Deixar de dizer que tudo funciona, depende do caso, okay? Tudo serve. Não, efetivamente, há uma grande variabilidade, mas há coisas que e temos a nossa servem. opinião, não é? E claro. Sobre determinados assuntos, e tu estás a dar a tua. E vou pôr uma curiosidade minha, um fato que aconteceu comigo, você estava falando da parte do intestino, essas coisas de funcionamento. Aconteceu uma coisa engraçada, eu tinha assim, um problema de intestino que eu não conseguia controlar aquilo. Então, fui durante muitos meses, tinha uma vida social minha até já não queria nem sair pra rua mais.
mas não conseguia controlar. Aí fui no médico, no hospital, fizeram exames, falaram que não podia não ser nada, podia ser estresse, blá blá blá. Passaram alguns probióticos lá, uns negócios, uns saqueiros, uns comprimidos, e eu tomei aquilo. Continuei do mesmo jeito. Passou mais um mês, 2 meses, mesmo jeito de resolver. Daí, conversa com a minha mãe e falei: o que estava acontecendo? Ela disse: meu filho, toma lá todo dia de manhã um copo d'água gelada com vinagre. Fiz isso durante uma semana, da segunda semana em diante, parou tudo. Já parou? Parou tudo. Isso pode ter a ver com o fator psicológico ou realmente pode ter uma influência no... Não, eventualmente lá está. Eu não sei exatamente qual era a causa dessa alteração. Pois é, por isso foi isso aí, eu fui no hospital e eles também não tiveram causa nenhuma, mas passaram os Possivelmente probióticos. poderia, não é que, ou seja, eles não terem encontrado não quer dizer que ela não existe, não é apenas não encontrar o motivo, porque alguma coisa terá acontecido para haver uma alteração tão grande. Eventualmente, o porquê da água com vinagre ter resultado, aí, sinceramente, também não sei dizer. Eventualmente podíamos fazer aqui algumas especulações por causa do efeito dos ácidos a nível do peristaltismo, do ácido, não é? do próprio movimento dos intestinos, mas lá está, às vezes a experiência ou esse empirismo que as pessoas já trazem de trás funciona e nem sempre há explicação para isso. Agora, os estudos, digamos assim, existem precisamente para nós conseguirmos distinguir aquilo que é o acaso, digamos assim, a sorte, porque isso também é um aspecto importante, ou seja, também é importante nós percebermos uma coisa que faz toda a diferença quando nós tentamos olhar para os assuntos de uma forma mais isenta, que é o facto da tendência natural do nosso organismo ser a cura, não é? Nós temos um sistema imunitário que nos cura, portanto a tendência de eu ficar melhor sem fazer nada é grande, não é? Logo, se eu fizer alguma coisa, ela continua a ser grande, é igual àquilo que já era, não é? Ou seja, não aumentou, mas a tendência é eu melhorar, não é? E isso muitas vezes faz com que as pessoas tenham a ilusão de um determinado efeito, de uma determinada estratégia, quando a coisa não tem nada a ver com isso, é simplesmente um efeito placebo, ou nem isso, é a tendência normal do organismo em se voltar ao tal equilíbrio que nós estávamos a falar. No caso do estresse psicológico, então, se a saúde mental não está boa, sem dúvida. E o sistema gastrointestinal, e um dos motivos pelos quais também é chamado de segundo cérebro, o sistema gastrointestinal está muito associado à componente emocional. Ele está ligado diretamente ao cérebro, através dos próprios nervos, e alterações a nível emocional manifestam-se de diversas formas, seja através de diarreia, prisão de ventre, etc. Portanto, há isso... E há até quem diga, eu por acaso nunca experimentei, mas há quem diga que quando temos uma refeição muito pesada, estamos até dispostos a beber um copo de água com vinagre, acelera imenso a digestão, muito provavelmente pelo efeito dos ácidos no nosso sistema digestivo. Os ácidos tendem a aumentar o peristaltismo, ou seja, a acidez, e a estimular também a contração da vesícula biliar, fazendo com que sejam libertados sais biliares. Isso também ajuda na emulsão de gorduras, portanto pode ter um efeito positivo em termos do funcionamento, digamos, e da motilidade do intestino, isso sim. Mas sabes que isto agora remeteu-me para uma história que eu já contei às vezes a algumas pessoas, e isto foi uma partilha de um sócio nosso, que após o último confinamento, ele foi fazer uma massagem, estava aflito da lombar, fazer uma massagem, e o facto de também estar mais parado, sentiu que umas dores e foi relaxar um bocado. No dia a seguir começou a sentir umas dores muito grandes de cabeça, muito grandes. E foi à CUF. Explicou a situação, estava com muitas dores, não sei o que é que se andava a passar. O que é que disse? Isso são enxaquecas, receitaram-lhe os medicamentos para as enxaquecas. Ele foi, tomou os medicamentos, acho que fez aquilo durante uma semana, um tempo que recomendaram, e aquilo continuava. Ele voltou lá. Olha, vocês têm que me dizer o que é que se está a passar aqui, porque isto não resolveu, e alguma coisa que vocês não me estão a dizer. Não tem nada, isto são enxaquecas, tem que fazer medicação, faça mais um tempo. Ele foi. E aquilo continuava. Ele não podia parar a medicação, que aquilo era... Ele mesmo disse, eu cheguei a um ponto em que passou-me pela cabeça suicidar-me, eu não aguentava, eu estava a desesperar, era uma pressão na cabeça, eu acordava sem energia, eu não conseguia brincar com o meu filho, eu estava a desesperar. Fui lá e disse, eu tenho um tumor, vocês digam, vocês têm que ser sinceros comigo, eu preciso resolver isto da minha vida. Não tem nada, vocês não têm nada, isto tem enxaqueca. Ele, bem, andou nisto ainda 3 ou 4 meses, já não sabia o que havia de fazer. Até começou a fazer quase um histórico. O que é que ele tinha feito para lhe levar àquele ponto.
tentar perceber se houve alguma coisa, despoltou aquilo, alguma coisa que ele tinha comido, hein? E chegou então à massagem. Ligou ao massagista, não sei se era, acho que era osteopata. Ligou, passa-se isto, vem cá. Quando chegou lá, ele diz que olhou para ele, meteu-lhe a mão aqui na cervical. É muito comum. E provavelmente foi uma questão associada à própria manipulação. Estava com uma vértebra ligeiramente desalinhada. Que Deu-lhe um jeito e disse, vai para casa, amanhã vais estar melhor. Isso tem a ver... Nem queria acreditar. E o que é facto é que ficou mesmo. Sim, mas isso seria, ou seja, fazendo esse histórico, seria muito fácil um médico lá chegar. O problema é hoje em dia que a medicina está muito industrializada, vamos chamar assim, e não é expectável que um médico, numa consulta que está cronometrada talvez para 10 minutos ou 5 minutos numa urgência, consiga chegar aí. Não é? E isso, obviamente, que faz com que o diagnóstico perca muito e um caso que seria resolvido sem medicação seja, no fundo, tratado mais uma vez pelo alívio dos sintomas e não tanto tentar procurar aquilo que é a causa. Perguntas aqui para a nossa diretora de produção, que ela está ali. Temos aqui 3 perguntas. Olha, uma delas é: quais é que são os suplementos mais importantes para a definição na mulher? Não existe. Vai um bocadinho ao encontro daquilo que estávamos a falar, só se estivermos a falar, ou seja, definição muscular, ou seja, definição muscular eu entendo de uma forma, uma pessoa que já tem um percentual de massa gorda baixo e quer, no fundo, obter um maior delineamento dos músculos, torná-los mais visíveis, digamos assim, e esse efeito estético. Aí o que tem impacto são diuréticos. Portanto, em termos de definição muscular, qualquer substância que aumente a diurese, que faça com que haja uma diminuição da água, digamos assim, acaba por ser o único, e a maior parte daqueles que se tomam também não tem um impacto muito significativo, infelizmente, lamento, dou sempre mais notícias, mas não existe nada em termos de suplementos alimentares que possa acelerar e melhorar esse processo. É mesmo a alimentação, consistência, exercício e tudo isso, e mesmo a manipulação do estado de hidratação também através da dieta é muito mais eficaz do que através de qualquer substância. Tenho aqui também alguém a perguntar sobre a tua opinião entre o treino e uma pessoa com anemia, se pode ou se não pode. Não, a questão é, não há nenhum motivo para uma pessoa com anemia não treinar, mas ela não vai aguentar um treino intenso, não é? Portanto, ela tem de curar a anemia primeiro, okay? E fazer exercício dentro das suas possibilidades. Mas não há uma necessidade, a não ser que a pessoa esteja de tal forma débil que não tolere o esforço. Okay? Mas tolerando não deixa de ser algo que pode implementar, porque o que é importante é de facto tratar a anemia. Algumas são difíceis de resolver e a necessidade às vezes de infusões de ferro é incontornável, mas não há qualquer questão, ou não estará impedida de fazer exercício físico por isso. Então, temos aqui uma última que pergunta sobre o uso do clenbuterol. Achas que sim, achas que não? Eu acho que sim, não acho que não. Não vou pôr a questão dessa forma, sim, tem efeitos secundários, isso tem sem dúvida. Aliás, o clenbuterol foi retirado do mercado por algum motivo. Sim, existe o clenbuterol, antes de mais, pronto, basicamente é um simpatomimético, algo que se tomava, um medicamento que existia para a asma, que tem um efeito broncodilatador, e que um dos efeitos destas mesmas vias que levam à broncodilatação é o aumento da lipólise, aumenta a atividade do sistema nervoso simpático, ou seja, o metabolismo fica mais acelerado. No entanto, começou-se a ver, e foi por isso que ele saiu do mercado, que em alguns estudos com animais começavam a haver necrose do tecido cardíaco associada à toma continuada, etc. E também houve outros casos nos Estados Unidos e na Austrália em que foram encontrados lotes de droga que eram cortados com clenbuterol, e houve muitos eventos dos hospitais naquela altura de intoxicação por clenbuterol. Então a substância acabou por ser retirada para o uso médico na maior parte dos países, mas tem impacto a nível da perda de peso, e não há dúvida, mas tem riscos associados. Portanto, a minha opinião é fazer de outra maneira. Okay? E posso dizer com clareza total, honestamente, não acho que o clenbuterol faça diferença. Daquilo que a própria alimentação e aquilo que pode ser seguido realmente seja uma mais-valia.
Olha, esta não é bem uma pergunta, melhor, não é bem uma dúvida, mas é mais uma... Como é que as pessoas te podem encontrar? O que é que... É muito fácil de me encontrar, não é? Fazer? As redes sociais acaba por ser a via mais fácil, não é? A única coisa que não podem fazer é não me liguem, que eu detesto atender o telefone. Mas, pronto, é algo. É só mensagem, Mas pô. através das... Para de tocar para depois mandar mensagem. Sim. Posso falar agora, podes mandar mensagem. Ou aquelas mensagens automáticas do iPhone que quando está a tocar, dizer que estou ocupado. Eu sou teu fã. Mas sim, através das redes sociais, e-mails, os meus contactos estão disponíveis, mas é relativamente fácil quem procurar conseguir chegar ao contacto. Ela antecipou-se, mas se calhar ela começava a vir para aqui fazer a finalização do vídeo, porque normalmente nós deixamos sempre esta mensagem no fim. Mas já que ela se antecipou, eu tenho uma última pergunta. Não é uma pergunta, acaba por ser também aqui constatar o excelente trabalho que fizeste com a Lina Coelho. Certamente, eu sei que tens outros excelentes trabalhos, mas este acaba por ser mais mediático. Foi mais mediático, pela mais projeção, capa Woman's Health. E posso dizer que foi dos mais simples. Mas é isso mesmo que eu era um breve comentário nesse sentido, porque muitas vezes o pessoal pensa que há ali alguma coisa do outro mundo, há um e que há Photoshop também. Pronto, é um bocado por aí. Há assim algumas diretrizes que se tenham destacado nesse trabalho, porque muitas vezes o pessoal pensa que é um processo super complexo e nós sabemos que isto é dentro daquilo que são os básicos, não é? Mas sermos consistentes e foi fiéis sem dúvida isso que fez a diferença. Em primeiro lugar, às vezes as pessoas não leem a parte dos 5 meses, okay? E acham que aquilo foi em 2 semanas ou 3 semanas, como aliás, e verdade seja dita, são coisas que muitas vezes essas próprias revistas, mais mediatismo, mais sensacionalismo, acabam por promover, não é? Tenham o corpo X em X semanas e nós sabemos que isso não é possível, não, foram 5 meses, okay? 5 meses de trabalho, em plena pandemia, que funcionou também a nosso favor no sentido em que tudo o que é vida social, digamos assim, ficou um bocadinho de parte, ou seja, ela conseguiu se focar no plano, ajudou certamente também o Paulo, namorado dela, CPT, a acabar por dar-lhe os treinos em casa e ter treinado também nesse regime, mas foi algo que funcionou de forma positiva nesse caso. Ela tinha um objetivo, conseguiu se focar e os resultados estão à vista. Agora o processo foi da coisa mais simples que podemos pensar. A dieta dela não foi nada de mirabolante, aliás é pública, eu acho que foi publicada numa das edições, não em pormenor, e isso foi precisamente para ninguém copiar, para perceber exatamente que aquilo estava associado às especificidades dela, às necessidades calóricas dela, para aquilo que era o objetivo dela, mas do ponto de vista de alimentos, não há, as pessoas continuam a achar que houve ali algum segredo e efetivamente não houve. Suplementação zero, não tomou nada, houve ali umas questões associadas a umas análises que nós fizemos, mas nada de que teria impacto a nível do processo. E lá está, os resultados estão à vista, mas foi essa consistência. Eu às vezes tenho dificuldade em conseguir encontrar algo que possa destacar no processo, porque a evolução foi algo que foi acontecendo gradualmente, de uma forma linear, portanto, trabalho, resultado. Basicamente é isso. Agora, há coisas que são da própria pessoa, não é? Ninguém pode ambicionar ter o corpo igual a ninguém, porque há características que não são modificáveis, ou seja, eu não consigo pôr ninguém com os abdominais que a Helena tinha na altura da sessão fotográfica, mas consigo pôr qualquer pessoa com 18% de massa gorda. Okay? Agora, as características da pessoa, isso não consigo mudar. A forma do abdominal, tudo a forma isso, do corpo, tudo isso é extremamente variável, questões genéticas. Agora, atingir um determinado objetivo numérico, sim. Um determinado objetivo estético, é o que as pessoas têm, isso aí já vai depender de muitos fatores, isso são promessas que não podem ser feitas. E perspectivas agora para os próximos tempos? As perspectivas dos próximos tempos agora é de continuar a desenvolver o projeto que começou ainda há relativamente pouco tempo aqui na Metaclínica, essa ampliação do espaço, portanto, adicionando a componente do treino acompanhado e a componente médica e também outras ferramentas de diagnóstico, um investimento grande que nós fizemos nesse sentido, para a avaliação da composição corporal, a avaliação da taxa metabólica, calorimetria, e hoje em dia temos essas ferramentas disponíveis também, que no fundo nos permitem fazer também um trabalho mais preciso e dar um acompanhamento de qualidade a qualquer pessoa, não é? Aquilo que geralmente está limitado a atletas de alta competição e acompanhamentos, no fundo trazer ao público em geral.
e quem sabe eventualmente depois conseguir expandir para outras cidades, mas este momento é o meu foco, continuando obviamente, porque isso, como eu disse, é uma paixão, a continuar a estudar, a continuar a passar essa informação e a parte formativa, que também tem uma importância grande na minha vida, que também me obriga obviamente a manter atualizado e a estudar e tudo isso. Mas os próximos anos basicamente é dar continuidade ao trabalho que temos feito até aqui e com a equipa que eu também consegui reunir, que não poderia esperar melhor, digamos assim, por acaso. Nesse aspecto estou reunido de profissionais bastante capacitados, tanto humanamente como do ponto de vista técnico. Eu também tive a oportunidade de os conhecer do ponto de vista da própria formação e acredito que vá deste projeto surgir algo positivo. Curiosamente também a ideia, apesar disto é sempre um projeto muito antigo, eu sempre quis ter aquilo que nós montámos agora, ou seja, um centro onde se faça tudo. Okay? O objetivo é ter tipo um serviço-chave na mão, a pessoa entra lá, delega tudo para nós e tratamos do assunto, ela só tem de cumprir, ponto final. E proporcionou-se por causa da pandemia, por eu não ter nenhum sítio para treinar. E então, como não tinha nenhum sítio para treinar, eu já deveria ter montado o ginásio antes para não ter parado, porque eu perdi 10 kg durante a pandemia. Estou agora a tentar recuperar. Perdi esse peso e então, durante ali o primeiro semestre da quarentena, comecei a pensar no assunto e pronto, depois proporcionou-se, acabei por avançar Deste este passo em frente. Obviamente não me arrependo, está a correr tudo bem e acho que tem potencial para crescer. Acreditas que a pandemia, apesar de tudo, tem coisas boas? Achas que há, não, acho que só coisas há más. muito alarmismo? Achas que há muito alarmismo à volta disto? Ou acho é só realmente... coisas más da pandemia, e ou é eu odeio realmente quando me real? dizem que o vírus veio para trazer coisas positivas e para não sei o quê. Não, o vírus só veio para trazer coisas más. Já estou bastante farto da pandemia, como toda a gente, não é? E toda a gente sofreu com ela à sua maneira, uns mais do que outros, e eu não me posso queixar comparativamente à maioria das pessoas. Se há muito alarmismo ou não, lá está. Isso, hoje em dia, sabes que é aquela questão muito controversa e que dá sempre debates muito apaixonados. Acho que estamos numa altura, e essa é uma opinião meramente pessoal, portanto vincula-me só a mim, estamos numa altura em que efetivamente acho que temos de começar a aliviar, não é? Temos de começar a assumir que estamos mais perante algo que se vai tornar endémico do que propriamente algo que é pandémico, ou seja, vamos ter de viver com o vírus. Devemos nos vacinar quanto mais depressa possível, isso não há dúvida nenhuma, as vacinas não nos transformam em mutantes, nada disso. A vacinação deve ser feita o mais rápido possível e começar gradualmente a voltar à vida normal, porque a verdade já chega, não é? E temos de começar a olhar aqui um custo-benefício, como sempre se fez. Obviamente que vidas humanas não têm preço, mas pronto, às vezes temos de olhar para as coisas de uma forma mais desapaixonada, mais afastada, mais fria, porque por doença, na verdade, não é? As pessoas acabam por morrer sempre e são mortes sempre evitáveis. Nós sabemos que, por exemplo, o caso de morte de gripe, o ano passado houve 0. Porquê? Porque ao usar máscara todos em casa, obviamente, todos os anos morrem pessoas com gripe e também são mortes evitáveis. Se nós estivéssemos todos em casa de máscara, ninguém morria com gripe. Não é? Portanto, neste momento, o vírus é perigoso, sim, mas acho que gradualmente as condições estão a surgir para que se possa ir desconfinando e voltando gradualmente à vida normal. Com os devidos cuidados, ok, máscara, tudo isso, mas já é a altura de começar a voltar à normalidade possível. Com vacinação, obviamente. Eu não estou vacinado totalmente, só tenho a primeira dose, mas isso teve a ver com a minha idade, mas só não estou porque não pude. Tens que idade? Tenho 35. 35. Senão já estaria logo desde o início. Senão já estava arrumado. Não, isso não. E relativamente à história das vacinas, isso é outro que demonstra a pouca literacia, isto do ponto de vista científico, não é? Que as pessoas têm, não é? E agarrar-se muito a crenças, essa teoria da conspiração que
nem vale a pena, há pessoas que não vale a pena, tu estás convencido do contrário, porque no fundo não vais conseguir mudar aquilo que elas acreditam, porque se não baseia em nada que seja concreto, é meramente uma crença. Mas serviu a pandemia também para mostrar muito destas limitações, destes aspectos, destes fenómenos sociais que surgem. E ainda hoje em dia, 1 ano e meio depois da pandemia, se tu vais falar da vacina, ainda te cai um monte de gente em cima nas redes sociais a achar ou que não querem ser vacinados por algum motivo. Mas, relativamente, espero que muito rapidamente se consiga voltar à normalidade. Já estamos todos um bocadinho saturados disto e, como eu disse, eu não me posso queixar. Mas são restrições relativamente, já 1 ano e meio já acaba por ser pesado. Há alguma pergunta que costumas receber com mais frequência nas redes sociais? E eu sei, podem Já facilmente fizemos seguir-te. quase todas. Tocámos em quase todas. Sim, quase não ficou todas. nada por falar então. Água com limão, cardio em jejum intermitente. Essas acho que são os 3 mais... Cardio em jejum, mais não frequentes. falámos. Sim, só para terminar, vá. Não, basicamente também não é uma estratégia que tenha mais eficácia do que outras. Isso também está muito enraizado na tal mitologia que foi surgindo à volta do fitness. E teve um início muito concreto. No fundo foi o Bill Phillips que começou a promover o cardio em jejum como uma estratégia mais eficaz para perder massa gorda. Mas a evidência, e já vários estudos foram feitos sobre esse assunto, não mostram isso, ou seja, o aumento da utilização de ácidos gordos durante o esforço, quando ocorre, é pequeno, e de onde ocorre são essencialmente ácidos gordos que já estão presentes no músculo, ou seja, ácidos gordos intramiocelares, não é do tecido adiposo. E mesmo havendo esse aumento da oxidação de ácidos gordos durante o esforço, aquilo que se verifica é um fenómeno inverso depois, nos períodos seguintes, ou seja, às 12 horas após o exercício há uma inversão da utilização de substratos, e ao final o balanço é 0. Ou seja, não faz diferença absolutamente nenhuma, é um mito, mas também não faz mal, portanto... Caso a caso e também conforme Em determinados cada contextos pessoa... não deixa de poder ser uma estratégia que possa ser utilizada. Muito bem. Grande entrevista. Eu não trouxe o bloco de notas, mas sei de alguém que trouxe. Está gravado. Escrever. Está gravado também, é verdade. A qualquer momento posso ir atrás e... Sérgio, gostei mesmo. Obrigado pelo convite. Partilha. Eu normalmente nunca dou boas notícias, tenho sempre esse... Então quando é para falar de suplementação as pessoas ficam sempre arrependidas. Temos Nem ali sempre. a diretora de produção a dizer mesmo. Mesmo, não é? Com a capa a dizer mesmo. Pois é verdade. Acho que ela, É verdade. acho que ela não vai ser daqui muito motivada. Não sei qual é que era isso. Não, mas é. Eu vou fazer só uma última pergunta então. Vá, Luca. Queres perguntar o café com açúcar, né? Não, vai falar da goiabada. Goiabada. Não, ainda não, essas não é. Mas se eu falar de açúcar, eu já sei que ele falou que 5 gramas pode, né? Não é 5 gramas, não disse isso. Eu disse que o pacote tem 5 gramas e que vai depender da quantidade de cafés que tu bebes no dia. O meu vinhozinho também posso tomar, né? Poder podes, mas porquê? Não és dos que acha que faz bem, pois não? Ah, pronto, ok. Pesar a comida miligramicamente. É fato? Isso é fato. 10 graminhas a mais, 10 graminhas a menos? Não faz, isso não faz a diferença que se acha que faz. Isso porque lá está, o nosso metabolismo é ajustável. Não é? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Foi estabelecido, não é, uma variação do balanço energético mínima para que possa haver alteração a nível da composição corporal. Isto está mais ou menos nas 150 quilocalorias. Ou seja, dá-nos aqui alguma margem, digamos assim, para falhar. Até porque, e é importante ter atenção a isso, a nutrição é das ciências menos exatas que existem. Porquê? Eu, quando tu estás a comer um alimento, eu não sei de forma exata o valor calórico daquele, estou a fazer uma aproximação relativamente à análise que foi feita a um produto idêntico daquele, eu não tenho a certeza se é exatamente aquele valor nutricional, não sei exatamente aquilo que tu vais absorver do alimento, não é? É calculado um desperdício de 8%, que é uma média, mas que pode ser de 15%, pode ser de 10%, vai depender muito do estado do indivíduo naquele momento. Portanto, eu na verdade não sei nunca o que é que realmente está a ser transformado em energia biologicamente útil, aquela que tu consegues aproveitar. Portanto, isto aqui é o menos exato possível. Sim, deves quantificar, sim, agora mais 10 gramas, menos 10 gramas, isso não vai ter diferença nenhuma, porque tu nem sequer sabes se efetivamente é isso que tu estás a converter em energia tua, se é de facto absorvido e que possa ser utilizado. Agora sim, acabaram de simplificar. Agora sim. Fica lá em casa. Mas isso não significa que esse... Não significa que esse controle não seja importante, não é? Agora, a esse nível de precisão na nutrição, infelizmente, não funciona assim. Ter as referências. Ou seja, esclarece Isso uma é coisa, importante. já que tocaste nisto,
aqueles alimentos que muitas vezes se conhece que há um efeito para a própria absorção dos mesmos, está-me a faltar o termo específico, mas alimentos que a energia que o nosso corpo utiliza para a sua absorção, termogénicos, alimentos termogénicos. Negativa, alimentos com calorias negativas. Exatamente, que acabam por ter depois um impacto a nível do que o corpo vai utilizar para consumi-los maior. Não. Isso não existe alimentos com calorias negativas. Isso quer dizer que se eu, basicamente, que passasse o dia a comer brócolis, ia entrar num déficit energético de uma forma relativamente... Ou seja, que eu estava a pagar para comer. Basicamente é isso que quer dizer. E não há nenhuma evidência relativamente a esse sentido, nem forma de quantificar o que é que tu gastas para digerir um determinado alimento. Fazes o cálculo através da produção enzimática, porque tens que gastar energia para produzir as enzimas, que são proteínas, mas depois tu reabsorves as proteínas das enzimas através do teu sistema digestivo, porque elas são digeridas também. Portanto, isso não há também, mais uma vez, evidência nesse sentido. Agora, as refeições têm um efeito térmico, todas. O facto de eu comer acelera o meu metabolismo, e quanto mais eu comer, mais o meu metabolismo acelera em resposta a isso. É uma reação do teu sistema nervoso simpático para aumentar a tua atividade e aumentar o gasto, dissipar o excesso sob a forma de calor. E isso também é muito variável de indivíduo para indivíduo. Há indivíduos que aumentam mais, indivíduos que aumentam menos, e isso tem um impacto grande, por exemplo, na tendência que o indivíduo tem para engordar ou não. Não há diferença, e a diferença é mínima no que respeita à taxa metabólica basal, que é onde as pessoas pensam que está o problema, ou seja, a quantidade de energia que o indivíduo gasta por dia em repouso, e que esse cálculo, no fundo, tem um impacto muito grande. Não. Onde existe diferença é precisamente na resposta do indivíduo à ingestão calórica. Há indivíduos que aumentam muito o seu metabolismo e gastam o que está em excesso de uma forma mais eficiente, e outros que têm um aumento muito menor. Há uns que compensam intuitivamente, de uma forma quase automática, um determinado excedente, e há outros que não o fazem. E para essa compensação há aqui um lag normalmente de 4 a 5 dias. Portanto, não é imediato, ou seja, essa percepção muitas vezes nem sequer existe. E isto são diferenças do ponto de vista do próprio metabolismo e do funcionamento que explicam em parte a tendência para que um indivíduo, ou a tendência maior que o indivíduo tem para ganhar peso comparativamente a outro. Não é? E estudando os tais magros constitutivos, que é assim que eles são definidos, aquelas pessoas que não engordam nem por nada, são essas as principais diferenças que nós conseguimos encontrar. Mas esse efeito térmico efetivamente existe, mas é essencialmente proporcional ao valor calórico da refeição que tu ingeres, mas a resposta individual é muito variável. Por isso eu sei que adoras brócolis, Lucas, mas não exageres, porque... Podes exagerar, não é? Mas não é esperar que ficares a pagar para comer, que é isso que Não é por aí que vais ficar arripado, está bem? Para seguirmos o plano certinho, tirar a goiabada, tirar aí esse açúcar do café, vá, até 5 gramas. Conversas de Elite com Sérgio Veloso, já passou aqui as referências das páginas para poderem seguir. No Instagram, Sérgio Veloso. Sérgio S. Veloso. Está aqui a passar em baixo. E no YouTube tens... Não tenho YouTube, tenho um site. sergioveloso.pt. Acompanhem, tirem as vossas dúvidas, visitem a Metaclinic. Da minha parte é tudo. Aquele like, subscrever, partilhar. Questões é o momento certo para deixarem. Vamos procurar responder a todas elas. Contam connosco. Contamos convosco.